E aí, galera, tudo bem com vocês? Pois é, da outra vez eu falei, prepara que lá vem pedrada, você pode preparar de novo, colocar aí mais 3 capacetes, que agora vai vir uma pedrada incrível, que já tem, principalmente na minha faculdade, muita gente esperou por esse episódio. Porque das outras vezes a gente sempre trouxe aqui no programa, né, no podcast, profissionais na área médica que não eram nossos professores. É o primeiro professor nosso que veio, Dr. Matheus Rocha. Né, o Matheus, ele é dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, fez fellowship em cirurgia dermatológica e professor de medicina e nas horas vagas, nosso consultor, e compartilha e principalmente, o mais legal, ele compartilha sua rotina médica no Close Friends do Instagram e a gente consegue acompanhar e ter uma experiência um pouco próxima do que vai ser a nossa realidade daqui a uns anos. Então, fica com vocês aí o nosso quarto convidado do podcast QuestMed, o Dr. Matheus. Fala aí pra gente. Bom, primeiro agradecer aos meninos pelo convite, né? Dizer que, cara, que responsabilidade é essa, né? O primeiro professor e tô muito feliz e agradecido de estar aqui. Obrigado. Pois é. Gente, então, antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu queria avisar pra vocês que o Lucas não pôde estar aqui comigo, né? Uma diferença desse episódio. Vai ser eu e o Dr. Matheus. Por motivos maiores, ele acabou não podendo comparecer. Mas a gente vai dar aqui o nosso máximo para tentar fazer o melhor possível para vocês aí aproveitarem e usufruírem dos conhecimentos que vão ser compartilhados aqui, né? Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, e eu sempre falo isso. E outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que o QuestMed está com cara nova, a gente está aí empenhando para deixar o mais profissional possível para vocês. Inclusive, o último episódio, o quarto episódio, quer dizer, o quarto episódio não, o terceiro episódio, o segundo e o primeiro já estão disponíveis nas plataformas digitais, seja no Spotify, seja no YouTube. E a gente também tem as nossas redes sociais, que é QuestMed Podcast, em todas as redes, seja Twitter, Instagram, Facebook, YouTube também, todo lugar que você colocar aí, TikTok a gente tá tendo bastante vídeos lá, corte, tanto no meu, que é Luiz Felipe Cafrune, ou no Lucas De Carizo, né, que é do Lucas, que não tá aqui, ou no do QuestMed. Então fiquem atentos que a gente sempre posta por lá. Inclusive, as perguntas de hoje a gente deixou disponível tanto na caixinha de perguntas no Instagram do Dr. Matheus, no nosso Instagram e no Instagram nosso pessoal também, tanto meu quanto do Lucas. Então fiquem atentos porque lá vocês têm a oportunidade de manter o contato mais próximo mesmo com o nosso podcast. Bom, antes de começar também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Rosemary Buziani, que é a decoradora daqui de Araguari, que faz decoração tanto em Araguari quanto em Uberlândia, seja ela corporativista, seja uma decoração para festa de 15 anos, casamento, tudo isso ela faz. Inclusive ela ajuda bastante nos nossos eventos, meu, do Lucas e de todo o pessoal que compartilha aqui da nossa equipe. Ela já fez bastante coisa com a gente. E além de apoiar o nosso podcast, o telefone dela é 34 991 98 21 85. Então, e o Instagram dela é Rosemary Buziani também. A doutora Priscila Cafrune, dentista, que fica na Avenida Santos Dumont, ali número 200, 3246-6611. Lá tem estética, aparelho, implantodontia, periodontia, enfim, todas as especialidades odontológicas tem na clínica da doutora Priscila. Movibras, móveis planejados em Uberlândia e Araguari. Nossa clínica, né? Nossa clínica que atende lá em Uberlândia. E Fino Sabor, que tá aqui com todas essas delícias todos os dias pra gente. Então pronto, sem delongas, agora eu já falei todo mundo que tá apoiando aqui a gente. Vamos começar então o nosso papo. Pois é. Bora lá, Dr. Matheus? Eu tô achando muito estranho te chamar de Dr. Matheus, porque eu sempre chamo de professor, né? Não, pode me chamar de Matheus, não tem problema, não precisa de cerimônia, tá tudo certo. Pois é, aqui, ó, nossos patrocinadores, geralmente eu intercalo com o Lucas, aí não fica chato, né? Minha voz o tempo todo falando. Mas eles são nossos apoiadores. Inclusive, eu esqueci de falar do Daniel, o Daniel Motard é o nosso amigo que a gente fez lá do Ceará. Olha o tanto que a internet é massa. Depois que a gente começou com o podcast, foi parar no Explorar, um post nosso. Ele viu potencial no projeto. Ele é estudante de publicidade, propaganda. Ele tem um curso de máquina de renda, se não me engano o nome, onde ele ensina
fazer artes profissionais e ganhar dinheiro com isso, né? Ó, que legal. E aí ele viu e falou, gente, eu quero fazer networking com esses caras, quero aplicar aí meu conhecimento nesse projeto, que eu acho que vai ter um bom futuro. E aí a gente fez essa troca e hoje ele tá trabalhando com a gente por conta da internet. A gente nunca se viu pessoalmente. Muito legal. É muito legal isso, muito né? legal. Enfim. Então, a pergunta que não quer calar e todo mundo sempre gosta de a gente repetir, a gente começa o podcast sempre com isso. Como foi a jornada do senhor até a medicina? Tipo assim, enquanto estudante, até o senhor falar assim, não, eu quero medicina e escolher. O senhor decidiu desde criança, igual muitos, ou no terceiro colegial, ou no último mês do terceiro colegial? Como que foi? Bom, Luiz, é o seguinte. Eu sempre quis ser médico. Desde a infância. Eu vim de uma família que passou por muita dificuldade. Minha mãe criou a gente sozinha, 5 filhos. Então, eu sempre quis ser médico desde que me entendo por gente, né? E o caminho para chegar até aqui, assim, não foi fácil. Eu tive algumas dificuldades até entrar na faculdade, né? Então, desde sempre, eu tive que trabalhar. Então, trabalhava para me manter e para pagar os meus estudos, né? Isso depois que eu terminei o ensino médio, né? Então, eu terminei o ensino médio, queria ser médico, mas a qualidade do meu ensino foi muito ruim. Eu sempre estudei em escola pública, né? Não que toda escola pública seja ruim, mas acaba que é inferior às escolas particulares, ainda mais quando você vai prestar um vestibular tão difícil assim quanto medicina, né? Então eu tive sim algumas dificuldades, mas sempre fui atrás dos meus sonhos, né, os meus objetivos. E precisei trabalhar, trabalhei já de muita coisa, de assim, bastante coisa. Talvez daria um episódio só disso. Mas assim, consegui vencer, consegui entrar na faculdade e graças a Deus me formei, cursei a residência que eu queria e hoje estou aqui no podcast com você. Mas tipo assim, o senhor comentou aí. Nossa, eu sempre fico comendo um monte de coisa. Só que aí geralmente tem o Lucas aqui pra falar enquanto eu tô comendo. Mas assim, eu não entendi. O senhor trabalhou desde quando tava na escola. Desde quando estava na escola. Quando, assim, resumidamente, né? Meu ensino médio, ele foi profissionalizante. Então, eu fiz técnico em eletrônica e, concomitante a isso, eu fiz técnico em agropecuária. Então, eu sou técnico agrícola. Eu sou técnico em zootecnia e em agricultura. Pode não parecer, mas eu sou. Fiz ensino médio usando botina na fazenda. E depois que eu terminei o ensino médio, trabalhei um tempo em fazenda com o que eu sabia fazer, né? Então, trabalhei com piscicultura, com cana-de-açúcar. E durante esse trabalho na fazenda, assim, sempre quis ser médico, né? Ponto. Isso foi sempre um sonho, mas... Criança. Desde criança. Mas a vida, enfim, ela me levou para outros caminhos inicialmente, né? Então, trabalhei na fazenda e aí consegui, assim, conheci muita gente lá nesse local que eu trabalhava e isso me despertou, assim, algo mais de querer correr atrás dos meus objetivos, né? Enfim, fiz um ano de faculdade de biologia depois que eu larguei esse trabalho e depois que eu fiz um ano de faculdade de biologia, eu comecei a prestar prova de bolsa para fazer Cursinho. para fazer cursinho, exatamente. E sempre tirava notas medianas, né? Eu sou de Uberaba, né? Então sempre busquei prestar vestibular na faculdade pública. E o que acontece, cara? Olha só pra você ver como é que são as coisas. Eu sempre prestei prova de bolsa, até que uma vez prestei prova de bolsa num colégio. Pode falar o nome do colégio aqui? Pode? Prestei prova no Colégio Objetivo. E aí, cara, na época eu fiquei em 6º lugar. E eu estudava sozinho, trabalhava, enfim. E aí fiquei em 6º lugar. E a mensalidade do cursinho era assim, em torno de R$ 300 na época. Isso em 2011. E aí eu lembro de chegar pra minha mãe. Então assim, minha mãe criou a gente sozinho, né? Cheguei pra ela e falei assim, mãe, fiquei em 6º lugar lá no Objetivo, é R$ 300 mensalidade. Aí ela falou assim, meu filho... Isso em que ano, mais ou menos? 2011. Ela falou assim, meu filho, não tem condição. E eu, na época eu dava aula, né? Eu já dava aula na época, mas aula para ensino fundamental, enfim. E aí eu não ganhava R$ 300 dando aula. E aí minha mãe falou, a gente não tem condição, não tem como. Aí, enfim, me dei por vencido, né? E já era
mais, assim, já estava tentando vestibular há um tempo, né? Porque eu já tinha feito biologia, já tinha trabalhado, enfim, como eu falei. E aí, cara, o que aconteceu? Minha mãe, indo para um trabalho, comentou com um amigo dela que eu tinha prestado essa prova e que tinha ganhado um desconto. E não é que esse amigo foi lá em casa, esse amigo dela, que não era tão amigo meu assim, foi lá em casa me procurar, porque ele queria me fazer uma proposta. Na verdade, ele queria me dar um presente. E ele foi lá em casa algumas vezes e eu em casa estudando, não quis abrir para ele. No mesmo dia, ele foi de manhã, foi na hora do almoço, foi à tarde. Aí quando foi no finalzinho da tarde, que era o horário que eu saía para ir para a biblioteca estudar, ele me parou na rua. E ele falou assim: Matheus, vim aqui o dia inteiro atrás de você, que você não estava em casa? Eu falei assim: eu estava estudando, não ouvi. Mas ele falou: eu vi que você prestou prova lá nesse colégio. Minha mãe disse que sua mãe disse que você ganhou um desconto e eu tô aqui para te dar um presente. Aí eu falei assim: não, eu não quero presente nenhum, né? Aí ele falou assim: eu vou te dar um cursinho, vou te dar um ano de cursinho. E até então eu só estudava sozinho, brigava com os livros, né? E aí eu fiquei surpreso naquele dia, no momento não aceitei. Aí eu falei assim: não, eu não posso aceitar. Aí ele falou assim: deixa eu te explicar por que eu vou te dar. O cursinho lá, o dono do cursinho já não tá, assim, financeiramente bem, então ele tá me devendo. Eu dei aula lá há muito tempo de geografia, só que eu fiz uma grande amizade com o dono do cursinho e não quero cobrar esse dinheiro dele. Uma forma dele me pagar o que ele me deve é te dar a bolsa. E aí, quando ele me explicou, aí eu aceitei. Eu falei assim: não, então tá. Aí eu falei assim: não, mas como que eu vou pagar isso pra você? Aí ele falou assim: você vai me pagar com seu convite de formatura. Isso em 2011. E aí eu aceitei. Ele chama Erval. Ele foi assim, foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que mudou a minha vida. E eu fiz um ano de cursinho lá. As minhas notas, elas melhoraram, mas não a ponto de passar no vestibular concorrido de medicina. Mas melhorei muito, me destaquei no cursinho, mas eu não consegui passar no final do ano. E aí eu vim para Uberlândia para poder estudar. E aqui em Uberlândia eu também trabalhei para me manter, vendia pneu, dava aula, enfim, sempre fui independente. E aí aqui em Uberlândia ganhei, tive bolsa, enfim, mas tive que pagar o cursinho, trabalhava por isso. Fiquei um ano aqui e consegui passar no vestibular. Então assim, eu tenho Foi na UFA que o senhor Foi passou? na UFA, fiz na Universidade UFA. Federal de Uberlândia, porque às vezes tem gente que não sabe por sigla. Fiz na Federal de Uberlândia. E, assim, entrei com muito esforço. Foi com muita garra, assim, desde criança, né? E fiz uma boa faculdade, enfim. E aí, cara, para me manter aqui em Uberlândia, eu vendia pneu no... Eu era promotor de vendas, repositor de pneu do Walmart. E trabalhava muito. Trabalhava à noite, trabalhava no final de semana, estudava de madrugada. E depois que eu vi que eu estava me desgastando muito, eu procurei alternativas de renda, porque isso estava me tomando muito tempo e eu não conseguia estudar o tanto que eu precisava para passar no vestibular concorrido. Aí eu comecei a dar aula, depois larguei o pneu, fiquei só dando aula. Comecei dando aula aqui em Uberlândia, num local que chama Oficina... Em Uberlândia, né? Quem era agora dava aula em Uberlândia, num lugar que chamava Oficina do Ensino. Comecei dando aula no ensino fundamental de reforço. E aí... E isso sem ter uma formação... Sem ter uma formação. Na verdade, eu cheguei pro dono lá do cursinho e falei que eu era professor nato. Falei que eu era biólogo, falei que eu era bioquímico, falei que eu tinha formação. Ele pediu meu currículo e falei: eu não tenho currículo, me põe para dar aula. Aí ele me pôs para dar aula no outro dia, mas sim, confiando na minha palavra. E os alunos me adoravam. Adoravam as aulas que eu dava. E aí depois desse dia, eu fui sempre tendo aula e comecei a ganhar mais do que eu ganhava lá repondo pneu. E aí eu larguei o pneu, fiquei só dando aula. Mas o que acontece? Isso até a aprovação. Aí isso foi da metade do ano pra frente, né? De 2011, que eu entrei em 2012. E aí, cara, eu comecei dando aula... Então, só pra ter uma ordem cronológica. Em 2010, o senhor estava em Uberaba e ganhou aquela bolsa. Exato, fiquei em 2010. E aí, 2011, Exato. em Uberlândia. Exato, 2011 em Uberlândia. E aí, do meio do ano de 2011 até o final, eu comecei dando aula pros meninos do Fundamental lá. E aí, no final, assim, faltando 30 dias pro Enem, que eu passei pelo Enem, eu tava dando aula pros meninos da minha sala do cursinho do Nacional. Então, o menino do Nacional queria um reforço em determinada matéria, então eu dava aula de tudo. Só não dava aula de português e inglês. De resto, tava dando aula, que eu estudava muito. E aí, foi evoluindo nessa questão de aula, até que no final tava dando aula pros próprios alunos da minha sala do cursinho.
Então, assim, estudava muito, me esforcei muito e passei naquela época. Então, eu passei no vestibular pelo Enem e aí eu entrei na UFO. Entrei na 81ª turma de medicina da UFO no início, no primeiro semestre de 2012. E foi essa a minha trajetória, até entrar na faculdade de medicina. Não, que legal isso aí. É muito inspirador pra gente. Todo mundo, inclusive, hoje na faculdade, né, que eu tive aula o dia inteiro, muita gente chegou em mim falando assim, nossa, Luiz, você vai entrevistar o Matheus, o pessoal vai gostar demais. Vocês podiam fazer ao vivo, inclusive, eu tenho certeza. A gente não conseguiu fazer ao vivo porque a gente ainda não tinha autenticado o canal pra poder fazer. Ah, entendi. Aí eu queria transmitir hoje, inclusive, ao vivo, o pessoal ia gostar bastante. Nesse momento ia estar cheio lá de coraçãozinhos, comentando ao vivo. Mas, bom, a minha história não teve tanto perrengue assim, mas eu estudei no... Na verdade, teve perrengues no que diz respeito a outra parte, porque eu sempre tive muitas vontades de várias profissões, né? E medicina eu fui decidir no terceiro colegial, porque antes eu pensava em fazer artes cênicas, né? Ou cinema. Ó, que Só interessante. que, justamente por todos os percursos que eu vi que essa área tava trazendo, e nossa, minha mãe me apoiou a vida inteira. Mas é muito engraçado, porque acho que Deus faz, e eu acho que eu já devo até ter falado isso outras vezes aqui no podcast. Deus faz aquilo que tem que ser na hora que é pra ser e como deve ser. Porque a semana passada eu tava refletindo o quanto eu sou grato pela medicina e o quanto eu me encontrei nessa profissão. E quando a gente tá no ensino médio, a gente não tem noção do que é a profissão. A gente tem noção Sim. nem de como é a faculdade. E hoje eu não me vejo de forma alguma atuando é, em outra profissão que não seja essa. Tipo assim, eu gosto muito de comunicação, tudo do que o teatro me trouxe, do que as artes cênicas me trouxe, mas isso eu uso como auxílio, sabe? Hoje na medicina eu uso como outras coisas que eu vejo o tanto que faz sentido e o quanto, na verdade, hoje isso pra mim é uma vantagem. Sim, é Que um tal? diferencial, Uhum. com É certeza. uma coisa que traz bastante. Mas enfim, nem era isso que eu queria comentar. Eu tenho certeza que eu tava comentando, gente. Eu acho que eu tenho TDAH. Certeza, eu devo ter TDAH. Porque, tipo assim, eu tenho muita. Eu tenho muito. Às vezes eu fico muito. Eu sou muito imperativo, fico disperso. E aí, às vezes eu confundo. Então, eu já aviso aqui pros meus ouvintes que às vezes eu vou confundir alguma coisa. Então, vocês me perdoem. Mas enfim. O que eu ia falar é porque, tipo assim, eu estudei no Nacional. E o Nacional dava muito essa gama de possibilidades, né? Na minha época tinha curso, sei lá, tipo assim, de teatro, de dança, de Muay Thai, judô, isso tudo incluso na mensalidade, fora você poder criar oficinas. E eles davam uma oportunidade, eu sempre gostei muito de estudar, porque minha avó me cobrava muito desde cedo, então chegou uma hora que virou hábito pra mim. Então, independente da profissão que eu quisesse, eu quis relações internacionais também, odontologia, eu tinha muita coragem, sabe? Pra falar, não, se for isso, eu vou ir. E com a medicina a mesma coisa. E aí, no terceiro colegial, eles disponibilizaram monitoria pra gente dar aula. Inclusive, meu terceiro colegial foi o da pandemia de 2020, mas no começo eu não sabia nem que ia ter pandemia. E aí eu me inscrevi pra ser monitor de história. E isso era muito bom porque eu comecei a perceber e deu palco pra eu ver que a melhor forma pra eu estudar e passar num vestibular seria é, explicando. O tempo todo Ótimo. explicando, porque aí eu vi que aquele jeito lá era o meu jeito de aprender. Então isso é muito legal, porque eu vejo que o Nacional, igual o senhor comentou, que foi professor. E esse cursinho que eu fiz de um ano foi no Nacional. Foi lá? Uhum. Então, que foi professor, assim, eles dão esse palco. Eu lembro que eu ia lá também, da mesma forma que eu era monitor de história para os alunos mais novos, tinha monitores pra mim, Uhum. né, que eram mais velhos que eu, de matemática, que eu tinha muita dúvida, e eu chegava lá e eram alunos, às vezes, de outros cursos da UFO, que estavam lá ajudando, e isso era muito bom, porque é uma troca, diferente daquele momento hierárquico de professor e aluno, onde você se coloca em posição ali de igual para igual, e vai trocando ideia, né? E outra coisa que eu aprendi nessa época que eu acho que é uma dica muito válida, eu não sei se o senhor vai concordar, que eu uso até hoje em dia na faculdade, inclusive a Laura tá ali, a gente faz muito isso. A gente vai na aula de anatomia, grava os vídeos, tipo, para nosso arquivo pessoal, né?
das peças, e a gente fala, eu gosto de falar por cima, e depois eu gravo o áudio e envio pros meus colegas. Eu aprendi isso no ensino médio e hoje me ajuda demais. Eu faço em formato de podcast mesmo, Uhum. sabe? É a melhor dica. Quando você lê uma coisa e consegue reexplicar, eu acho que é esse momento que meu cérebro, assim, não decorou, ele entendeu. Assimila. Uhum. É, legal. O que você acha disso, assim, você concorda? Eu concordo. Eu acho que assim, é, existem diversas formas de você assimilar um conteúdo, né? Então tem gente que assimila muito por repetição, tem aluno, né, que assimila quando escuta a sua voz gravada, tem aluno que precisa escrever, então ele vai na aula, ele escreve tudo, e tem aluno que Uhum. não tem uma memória muito visual, né? Então, eu acho que assim, é, eu acho que a gente tem que estimular o cérebro de diversas maneiras, né? Uhum. Então, quanto mais próximo de um conteúdo, mais próximo do visual, do tátil, do sensitivo a gente tiver, do auditivo, melhor fica para a gente assimilar um novo conteúdo, né? Melhor fica para a gente fazer novas sinapses, né? Criar conexões para que aquele conteúdo seja aprendido de fato, né? Então, Uhum. assim, quanto mais riqueza de método você tiver, melhor você vai aprender. Não, sim, isso de fato eu vejo demais. Tipo assim, antes de eu chegar e fazer o podcast, porque eu vou lá e gravo e depois escuto esse podcast que eu falo, no caso da matéria, que eu fico explicando. Eu tenho algumas técnicas também de aprendizado. Eu gosto de ler rápido o livro. Eu aprendi que o livro é a melhor fonte, por mais que ela seja Sim. mais chata, é a que mais dá gabarito pra você responder uma questão, porque em algum momento ou outro você vai lembrar de uma frase específica que estava ali. E a gente não tem apostila igual nas escolas, né? A apostila facilitava demais. E livro tá, assim, eu vejo muito que entre os alunos é cada vez mais menos utilizado. Uhum. Então, o aluno quer facilidade. Então, o aluno quer um vídeo, o aluno quer um esquema, ele quer uma imagem, ele quer um gráfico, mas ele não quer o livro. Então, isso falta. Eu, assim, vejo isso nos alunos, né? É sentar e ler. Isso falta. Uhum. Isso eu acho que é como um todo. E é uma coisa que eu até falo nas minhas aulas. Não, isso é de fato. Sentar, ler e... Porque, tipo assim, às vezes vai ter uma questão lá que você vai ler e às vezes uma coisa que tá ali escrito, você lembra de você lendo no livro. Não é que você decorou o livro, mas quando você lê, você vai lembrar. Eu já li isso em algum lugar. Então, Sim, sabe, eu tenho muito isso. E no caso dos livros, que inclusive tem muitos que tá aqui do lado que a gente tá vendo, eu sinto que me dá um respaldo para, por exemplo, quando chega algum caso, porque ali na faculdade a gente já tem contato com o paciente desde sempre. É legal porque eu consigo entender o que o paciente está tendo de fato. Isso é meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Quando eu chega lá, por exemplo, ele teve essa doença, aí o professor preceptor do ambulatório fala, é isso. Aí eu chego em casa, pesquiso aquilo, e quando eu pego no livro pra ver a fisiologia, faz muito sentido, e aí você nunca mais esquece. Inclusive, eu sim. tenho até uma coisa que eu quero fazer quando eu chegar no meu ciclo clínico, que é ano que vem, que é começar a anotar os casos, as patologias, e anotar a fisiopatologia daquela doença. Tipo, em um caderninho mesmo, de casos que foram chegando pra mim. Porque eu sinto que ajuda demais isso e você não esquece, né, essa questão da prática. Mas isso que o senhor falou da questão do vídeo é uma coisa que pra mim faz muita diferença. Eu não sei se é ruim ou bom, mas eu sinto muita necessidade do vídeo. Eu aprendo muito mais escutando do que lendo, mas eu me obrigo a ler. Eu acho que são ferramentas que se complementam, né? Mas a ferramenta do livro, ela tem que existir, principalmente dentro da medicina. Eu acho que a literatura médica, né? O livro em si, ele vem perdendo espaço para as ferramentas digitais, né? Mas eu acho que ele é a base de tudo. E no livro, Luiz, você aprende coisas que são assim fundamentais. Como, por exemplo, você vai estudar uma doença, no livro você encontra a definição, a fisiopatologia, a etiologia, a, a farmacologia, você aprende tudo. Obviamente você encontra isso também em outras ferramentas, né, como artigos, enfim. Uhum. Mas o livro, ele traz para você, é como se fosse o alicerce. Então, Uhum. para você entender bem uma doença, para você entender bem um processo de adoecimento, enfim, entender aquilo que seu paciente está
está apresentando, você precisa estar bem alicerçado, não é? Então, onde que você busca esse alicerce? Eu acho que o alicerce, você não encontra ele no YouTube, em vídeos do YouTube. Você não encontra ele em fluxograma. Você encontra no livro. Uhum. Só que, para você construir uma casa, não é só o alicerce, né? Então, você tem que subir as paredes, você tem que colocar o portão, a janela, você tem que subir tudo em cima de base sólida. E eu acho que a base sólida é o livro. O resto é complementar. Então, o resto te ajuda a memorizar, te ajuda a aprender, te ajuda a fazer correlações clínicas, né, com outras doenças, né? Então, acho que assim, o alicerce, ele parte do livro. E isso falta um pouco. Então, assim, não dá para você construir uma casa bem feita em cima de um alicerce que não está bem sustentado, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não, com toda certeza. Essa questão de aprendizado mesmo, eu vejo que é algo que, inclusive, é um estudo, né, para muitos estudiosos, sobre como aprender de fato e como ter um aprendizado eficaz, né? Inclusive na educação médica, algo que se discute bastante, eu acho que em outras áreas também, mas eu fui numa conferência no meio desse ano, lá em São Paulo, que falou muito sobre educação médica. Como chama? É o HackMed que eu fui, Ah, eu conheço. do Cauê, sabe? Lá de São Paulo. É, lá nesse evento eles comentam bastante sobre educação médica e sobre o futuro da educação médica, com a tecnologia e tudo mais. E aí eu vejo que a educação que a gente tem hoje em dia, ela precisa se adaptar, né? Porque as formas de aprendizado são diferentes. Então não adianta a gente negligenciar também, por exemplo, que o YouTube existe. A gente tem que entender que ele Sim. existe e E fazer é ele uma ser ferramenta. eficaz e Sim, com confiável. certeza. Não adianta no meio de um ambiente acadêmico você limitar o acesso do aluno, entendeu? Uhum. Limitar essas ferramentas, né? Eu acho que tem que ser tudo livre mesmo. Só que eu acho que a gente tem que aprender a utilizar de forma eficaz. E o processo de aprendizagem, ele, principalmente do acadêmico de medicina, né? Uhum. Ele envolve muita coisa. Então, assim, a gente falou do livro, tem a sua importância, eu acho que é importante de forma assim, fundamental, mas a gente tem o paciente, né? Então, assim, a gente aprende muito com o paciente. Tem um professor que dizia, para você aprender medicina, você tem que ter calo em 2 lugares. O primeiro calo é na bunda, de tanto sentar e estudar, e o segundo calo é no pé, de tanto andar para ver paciente dentro do hospital. Então, isso é um professor antigo, tradicional, mas que faz sentido, né? Não, Não total. adianta você querer praticar a medicina sem estudar em fontes consolidadas, né? Aí, livro, a importância, artigos, mas tem outras ferramentas mais modernas, mais lúdicas e mais sensoriais, que são também de igual importância, mas o paciente também tem um peso muito relevante nesse processo, né? E eu falo isso para os meninos, para levar em consideração e ter importância no paciente. Então, durante o processo do acadêmico médico, né? Eu acho que a gente tem que prezar muito pelo paciente também. A gente está aqui por conta do paciente. Com toda certeza. Inclusive, eu acho importante a gente comentar agora, já que a gente entrou nessa questão de educação médica, a gente entrar na questão de uma pauta muito que veio aqui na minha cabeça e eu já venho pensando. O professor, ele tá ocupando um novo papel diferente, ele vai ter que se reinventar naquilo que tá acontecendo. Eu sinto que a gente tá passando por uma mudança. Não que o professor é menos importante, muito pelo contrário, eu vejo que ele é mais importante do que nunca. Justamente pelo fato dele estar sendo substituído por plataformas online, no sentido que uma aula expositiva, a pessoa consegue substituir, vamos supor, com uma videoaula de alguma plataforma desses cursinhos que tem, sabe, online. Inclusive, eu sou até embaixador do Sanar, que é um que faz esses vídeos, né, na internet, eu sou embaixador deles. Inclusive, meu cupom de desconto, Luiz Felipe, tá? Luiz Felipe nos livros e o meu link tá lá no meu Instagram. Pode ir lá que vocês conseguem desconto. Mas, enfim, eu vejo que tem um professor tá ali explicando em forma de vídeo, mas as pessoas acabam não dando tanto aquele valor, igual eu converso com alguns amigos meus que estudaram alguns anos atrás e era, tipo, imprescindível ver a aula, né? A pessoa que não visse a aula, ela não tinha nota boa. E aí, o que eu vejo? A nossa faculdade, a gente trabalha muito com a metodologia ativa.
Sim. E aí os pequenos grupos que a gente tem, né, que a gente tem aquelas aulas mais práticas, eu percebo os professores se reinventando e fazendo com que, sim, as aulas que a gente tem na faculdade são insubstituíveis fora dela. Mas eu percebo por conta dessa mudança, que alguns anos atrás o professor ele não tinha que se esforçar para sair disso, para ele ser algo que a tecnologia não substituísse, entendeu? Não é que eu concorde 100% com isso, mas eu tô vendo muitas análises desse tipo e eu vejo que a nossa faculdade ela tem se preocupado com isso, a partir do momento que a gente tem aulas muito didáticas. Sim. E eu acho isso muito legal mesmo, porque desde sempre eu estudei em escolas que tinham metodologia ativa, algumas vezes que eu mudei para escolas mais tradicionais, mas às vezes que eu mais aprendi e mais me senti capaz, inclusive enquanto eu estudei numa escola de metodologia ativa, e aí depois eu fiz o erro de ir para uma escola de metodologia tradicional, depois eu mudei de novo. Enquanto eu estava na escola, eu gostava de todos os dias pra escola, porque eu sentia que era o meu jeito de aprender, sabe? E que era muito mais adaptável. Quando é essa metodologia tradicional, é como se todo mundo fosse igual e aprendesse da mesma forma. A faculdade em si, né? Uhum, A faculdade que a gente trabalha, que a gente estuda, uhum, é, eu acho que ela faz isso muito bem. A metodologia que eles propõem, ela é muito bem feita. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem essas aulas mais expositivas, tem os pequenos grupos, né? Como a Laura, por exemplo, dava aula de pequeno grupo para ela. uhum, E nesse momento de pequeno grupo, a gente tem assim, uma proximidade maior com o aluno. E a partir dessa proximidade maior do aluno, a gente consegue, sim, a gente consegue, assim, entender qual que é a metodologia melhor para você aplicar para aquela turma. Então, tem turma que eu utilizo de certa metodologia e tem turma que eu abro mão de outras ferramentas porque eu percebo que o perfil é diferente, né? Mas eu acho que essa lógica de tirar o aluno da passividade é muito interessante. uhum. Porque eu acho que você explora o melhor que o aluno pode te entregar. Bom, eu ainda enxergo isso como uma faca de dois gumes. Por quê? Se o aluno não quiser te entregar nada, se o aluno não tiver nenhum interesse, ele pouco vai crescer com aquele momento que você está oferecendo para ele, né? Com aquele momento que é criado, né? Com aquela dinâmica didática. Uhum. Mas, na grande maioria das vezes, ele consegue sim aproveitar aquele potencial que ele tem para entregar, né? Então, acho que a Exato. faculdade acerta muito bem na metodologia. Não, total. Eu acho. Eu tô falando muito total, né? Nos outros podcasts eu falava tipo e agora eu tô falando total. Mas é muito isso. Eu vejo que tem que ter esse equilíbrio. As aulas expositivas, Sim, elas precisam demais existir. Eu aprendo muito mais. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu passei pelo período de terceiro colegial na pandemia. E eu lembro tanto que fazia falta uma aula expositiva presencial. Mas, depois que eu entrei na faculdade e eu vi essas dinâmicas acontecendo, essas dinâmicas ativas acontecendo de maneira mais perspicaz e eficaz, eu fui percebendo que hoje em dia, talvez se eu mudasse para uma metodologia tradicional, eu não ia suportar. Porque eu me identifico muito e aprendi nesse sistema. Eu acho que ele é muitas vezes irritante. Às vezes a gente tem que fazer muito, né? O professor não vai dar lá mastigado. Só que a sim. gente não esquece. A longo prazo, não esquece, sabe? E as aulas expositivas a gente também tem, né? Que fique claro, a gente tem mistos, tem de tudo. Mas eu percebo isso. Eu percebo que. Inclusive, eu dei É, aula expositiva para você. não, deu aula expositiva pra mim. Mas assim, eu vejo isso, que tipo assim, tem gente que às vezes na aula expositiva não pega tanto, outras pessoas que pegam. Sim, E essas pessoas que não pegam tanto, diferente do passado, que eu vejo de relatos de nossos colegas que têm mais idade, né, e que já fizeram outro curso, eles falam que se você perdesse uma aula expositiva, era impossível de recuperar, não dava. E agora esse pessoal às vezes tira as maiores notas da sala mesmo, às vezes não prestando atenção numa aula ali expositiva. Então eu percebo essa mudança, né? A educação vai ter que se reinventar. Eu vejo isso, porque tá mudando. E a pandemia ela impulsionou 10 anos o que era para ser em 3 anos o que era para ter sido em 10. Então, o que, que o senhor vê como professor, né, na área médica, essa tendência tecnológica? O que, que o senhor acha que pode acontecer e como o senhor enxerga essa questão? assim, eu sou favorável à tecnologia no ensino médio. Totalmente favorável no ensino médico, né? Mas eu acho que o lado do professor também é difícil, porque o professor ele tem que se reinventar. Uhum, E eu vou te falar uma coisa:
é difícil você encontrar médico que tem o perfil para ser docente. É difícil. E porque assim, nós médicos, né, você que vai ser médico, Amém. Se Deus quiser, um dia eu chego lá. você vai perceber uma coisa. É difícil você tirar o médico de trás da mesa do consultório clínico dele, ou então de um plantão, ou então do hospital, do ambiente cirúrgico, e colocar ele em sala de aula e querer que aquele médico tenha uma desenvoltura de um grande docente. É difícil. É difícil você encontrar isso. Então, a inserção dessas tecnologias, né, eu acho que é muito válida, mas o médico ele precisa também passar por um processo de reciclagem. Eu, por exemplo, não formei não faz muito tempo, faz 4 anos que eu formei, e eu tive que passar por esse processo. Mas a faculdade ela já sabe disso. Então ela tenta capacitar o profissional médico que chega para ser docente, para que ele possa entregar aquilo que ele sabe da melhor maneira, né? Uhum. Então as faculdades, né, pelo menos a nossa faculdade, ela tenta isso. Uhum. E acho que faz bem. Não, acho muito legal. E a IMEPAC traz bastante isso. Óbvio, eu sempre tenho críticas. Eu sou o maior defensor da IMEPAC fora dela, mas dentro dela eu vou ser o primeiro a criticar aquilo que tem que melhorar. Eu acho que isso E tá no seu direito. Isso é muito importante. E uma coisa, Luiz, uma coisa que eu falo para vocês. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer outros locais, né? Então, conheci faculdade de medicina fora do país, em outros locais aqui dentro do país. E hoje, como residente, convivo com muitos médicos formados em outras faculdades, tanto particular quanto faculdade pública. E eu te falo, existe uma frase que fala: a faculdade é o aluno quem faz. E eu acredito muito nisso. Então, você que é um defensor da sua faculdade, eu acho que todo aluno que está na faculdade, independente de qual seja, ele tem que defender mesmo a sua faculdade e ele não tem que vestir a camisa, ele tem que ser a camisa. Uhum. Tem que ser a camisa de onde ele está se formando, né? E valorizar esse processo de aprendizado e se empenhar ao máximo para que no futuro ele possa ser o melhor profissional que o potencial dele pode alcançar. Então, eu até anotei isso aqui, essa frase, porque eu acho isso demais. A gente tem que ser a camisa, né? Tem que Eu ser a cheguei em São camisa. Paulo nessa conferência que eu te falei e eu via que tá chovendo agora. Será que entra depois no áudio? Não, mas se não entrar, a gente já contou pro público que tá chovendo. Estamos em um ambiente chuvoso. Mas enfim, eu cheguei lá em São Paulo e eu via todo mundo falando com o maior orgulho. Ah, eu vim de tal universidade. Não, eu vim de outra universidade. E seja ela privada ou pública. Aí eu vim do interior de Minas. Será que eles conhecem minha universidade? Por um momento eu pensei assim, mas eu falei assim, se eu estou pensando isso, eu não vou deixar transparecer. Cheguei, mostrei o nosso hospital, o nosso centro de simulação realística, que é o maior da América Latina, o hospital que tá sendo feito, e falava com o maior orgulho, eles falavam assim, quando eu falava que era o maior da América Latina, eles falavam, não é possível. Espiravam, aí eu mostrava, aí eles falavam, nossa, que legal, e aí eles começaram a falar, nossa, Araguari, aí eles iam chegar em mim e falavam, nossa, Araguari, que tal cidade, sabe, tipo, eles não lembravam meu nome, mas lembravam o nome da minha cidade. Sim. Então, isso eu fui vendo e foi aí que eu tive certeza que, independente do lugar que eu fosse, onde eu chegasse, eu ia falar da minha universidade, onde eu formei e a cidade que ela está, que também é a cidade onde eu cresci, né? Não foi onde eu nasci, mas onde eu cresci. Então, eu acho muito importante isso, sabe? A gente valorizar aonde a gente construiu o nosso conhecimento e isso em qualquer universidade. E se a gente vê que, nossa, a universidade é ruim, igual um médico que eu sigo no Instagram, ele falou, nossa, a minha universidade era péssima, mas eu passei onde eu queria passar na residência e eu tive que fazer isso, isso e isso. Mano, a universidade é péssima, então veja isso como oportunidade. Possibilidade de você fazer a diferença. Nossa, a universidade não tem atlética. Vai fazer a atlética, a universidade não tem liga disso. Vai fazer, entendeu? Lá na IMEPAC não tinha liga de gestão e empreendedorismo. Eu acho que é uma coisa que tá faltando muito se falar aqui no interior sobre isso relacionado à medicina. Falei, mano, vamos fundar isso? E aí eu sempre falava, mas não tem gente que gosta desse assunto, eu não tenho um colega que gosta disso. E aí, num dos eventos que eu fui também, viraram pra mim e falaram, Luiz Felipe, eu tinha o mesmo pensamento. Eu fazia tudo pra liga, eu era o presidente e eu fazia tudo. Um amigo meu falou. E aí, tal pessoa era do marketing, ele que fazia as artes. Tal pessoa era do financeiro, ele que fazia... E ninguém fazia nada.
E aí ele chegou na seguinte conclusão, de que talvez a pior pessoa ali era ele. Porque ele, como líder, ele não conseguiu instaurar nas pessoas a vontade de se sentir pertencente. Então, talvez, não é que não tenham pessoas interessadas, vamos supor, em gestão e empreendedorismo, mas você está incitando isso, faça a diferença onde você está. E depois que eu tive esse pensamento, eu enxerguei tantas pessoas que eu via potencial pra estar ali comigo na Sim. liga, que até teve gente brigando pra estar junto comigo. Então, tipo assim, é, sabe, existem pessoas que queiram fazer a diferença, não seja ignorante a ponto de achar que só você quer. Às vezes essa pessoa teria muito potencial, mas ela nem sabe que isso existe. Então, por isso que eu falei muito no meu sub esse ano. Sejam propagadores de ideias, não guardem ideias pra vocês, porque tem muito esse ambiente competitivo na medicina. De Sim. você não querer compartilhar o que você sabe, de você não querer compartilhar a ideia que você teve, só que ideia só sai do papel se for em coletivo, não dá, gente. Sabe? Enfim, pode até complementar o que você acha sobre essa questão da competitividade. Foi até um desabafo isso aqui, porque foi uma coisa que mudou muito as relações dentro do meu subgrupo quando eu comecei a propagar essa questão de, gente, a gente não é nada se a gente fosse separado, a gente tem que ser junto. E aí hoje, muita gente de fora fala que a gente é um dos subs mais unidos da faculdade. Do subgrupo, sabe? Da faculdade não, da sala. Da faculdade é prepotência falar isso. Mas da sala a gente é bem unido. Eu concordo. Eu acho que, ainda mais num ambiente de formação, né? É, acho que competitividade é assim, para você competir, você tem que estar numa competição, né? E Uhum, ali na faculdade você não tá numa competição, né? Então, uhum. sei, às vezes você compete com as suas notas de antes, enfim, com o semestre passado, mas competir com outro, às vezes não cria um ambiente muito legal, sabe? Na minha faculdade também tinha isso. Tinha pessoas que competiam com nota, mas assim, nunca foi uma coisa ruim, assim, sabe? Nunca foi uma doença, assim, foi sempre alguma coisa mais saudável. Mas eu nunca gostei, assim, de competir nota, de competir isso, competir aquilo. Até porque eu sempre achava que o outro era melhor, né? Então eu nem pensava nisso. Mas eu acho sim, uma coisa que você falou interessante, ideia boa, ideia compartilhada. E quando você compartilha, você divide responsabilidades e a gente tem mais facilidade para atingir um objetivo, Com né? toda certeza. E, tipo assim, a nossa faculdade, por a gente ter essa questão da metodologia ativa, essas várias formas de avaliação, eu sinto muito mais grato quando eu vou na UBS e aquela avaliação 360, que pra quem não sabe, tá ouvindo, a professora vai avaliando por dia, né? A enfermeira da UBS, e aí ela vai avaliando o seu comportamento conforme as consultas e conforme as apresentações de caso clínico, as discussões em mesa, né? A gente tem júri simulado. E aí ela dá uma nota final conforme uma avaliação técnica dos quesitos que você tem que estar ali cumprindo. E é uma avaliação que eu prefiro, que eu sinto muito mais grato quando eu recebo um super competente, igual uma vez eu recebi, pra mim foi super marcante esse momento, do que quando às vezes eu recebo um 10 na prova de anatomia. Eu gosto muito quando eu recebo, não vou negar. Mas, tipo assim, eu sinto que é uma coisa que eu decorei e fiz a prova. Ali não foi eu decorei e fiz a prova. Foi uma avaliação de todo o meu dia, de todo segundo meu ali naquela aula. E Uhum. de todo segundo meu enquanto médico mesmo, porque quando a gente vai visitar o paciente ali, ele acha que a gente já tá quase formando, né? Então a gente tá ali exercendo realmente um papel pra eles de médico. Sim. Então fazer aquela consulta, aquela anamnese, por mais simples que seja às vezes para um profissional médico, ver que o preceptor tá reconhecendo como, nossa, uma conduta boa, pra mim é muito válido, sabe? Esse tipo de avaliação, eu acho muito justo também. Isso que você falou é interessante. Quando você, assim, que está no quarto período, né? Está nos períodos iniciais. Eu acho que o aluno tem que entender isso. Tem que assumir o paciente como se fosse seu. O paciente não é meu, que sou preceptor. O paciente é seu. Por quê? Foi você que avaliou, foi você que coletou a história. Você vai passar para o seu preceptor dados que são técnicos, mas a proximidade, o contato, a intimidade, quem teve foi você. Uhum, Então, ao longo do curso, o aluno ele tem que ir madurando essa ideia. Então, ele tem que ir aperfeiçoando a ideia de que aquele paciente é seu. Então, aquele problema que foi compartilhado com você, ele a partir de agora, ele passa a ser um problema que também é seu. Então, você vai buscar resolver, né? Assim, você vai buscar alternativas para resolver esse problema
Claro que dentro das suas limitações enquanto aluno dos períodos iniciais de medicina, mas você tem que assumir essa responsabilidade. E essa responsabilidade ela é cada vez mais crescente, porque vai chegar um momento do curso de medicina onde você não vai precisar mais do preceptor. O preceptor ele vai só concordar com as suas ideias, concordar com as suas resoluções, concordar com o seu planejamento. Então, o que eu vejo, alguns alunos, eles atendem e eles só repassam informações. Só repassam informações. E esquece que do outro lado é um paciente. E ninguém vai ao médico porque tá feliz, não é? Ninguém vai ao médico, ou por acaso já atendeu um paciente que só te contou coisa boa. Que assim, foi lá pra tomar um café com você. E se ele te conta coisa boa, pode desconfiar. Se ele te conta só coisa boa, você pode desconfiar que em algum momento vai surgir ali o problema. Vai surgir. Então, assim, é diferente. Então, o aluno ele tem que assumir esse papel enquanto médico em potencial, em formação, né? E não só ser um transmissor de informação, né? Eu fico triste quando eu recebo do aluno uma história sem um tipo de planejamento. Nem que seja quando é um ator simulado. O aluno ele tem que se colocar no papel como médico para traçar condutas, para fazer seu raciocínio, seja ele clínico ou cirúrgico, enfim, e pensar pensar em soluções, e muitas vezes a gente precisa encontrar soluções quando a gente se coloca no lugar do paciente. Então, com a nossa cabeça, com aquilo que a gente já sabe, com conhecimento de anatomia, de fisiologia, se colocar no lugar do paciente para achar soluções. E quando o aluno traz ideias, assim, para não falar todas as vezes, na maioria das vezes, eu vou junto com a ideia do aluno e só coloco a técnica. É a técnica que eu aprendi como médico, né? Então, isso faz parte do processo de formação e é muito importante. Não, é demais isso aí. É uma das horas que eu mais me sinto útil de fato e tendo a certeza da profissão que eu escolhi, sabe? Não, é muito bom. A coisa que eu mais gosto de fazer na semana é o ambulatório e a UBS. Enfim, uma coisa que eu queria comentar antes da gente ir pros jogos, que tem uns jogos ali que eu vou te fazer. Você vai ver, é legal. Gosto de desafiar os convidados com esses jogos, mas não é nada demais, não. A gente comentou de... Eu comentei, na verdade, né, da questão de eu achar que eu tenho TDAH. Isso surgiu porque e sempre surgiu na minha faculdade, eu até quero ressaltar isso aqui, porque eu sei que é uma coisa que exige diagnóstico, exige uma série de exames, mas por conta a gente até comentou, né, da desatenção e tudo mais que a pandemia trouxe, às vezes a gente fica sempre achando que a gente tá com alguma coisa e eu fico assim, será que eu tô muito desatento, meu cérebro tá indo muito rápido? Mas quando a gente vai estudando as matérias, e as doenças, principalmente, a gente vai se diagnosticando ao longo do curso, né? E aí eu fico pensando, tipo, vamos supor, gripe. Aí eu vejo, nossa, eu tive isso, eu tive aquilo. Será que eu tenho isso? Eu fico doido com essas coisas, sabe? Eu fico com a minha mãe, eu tenho que fazer exame disso, eu tenho que fazer exame de sangue pra ver se isso tá bom. E aí agora a gente tá em neuro, né, esse semestre. Então a gente vê algumas coisas, querendo ou não, algumas condições, né? Que nessa geração tá sendo mais discutida e tá tendo mais diagnósticos. E aí eu queria perguntar pro senhor se o senhor já teve isso, porque cada semestre que passa, eu fico mais doido. Como é que chama? É hipocondria isso? Quando a gente fica se diagnosticando? Porque eu... Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca passei por isso, não tenho isso. Mas uma coisa que eu tenho pra te falar, e pra quem tem esse problema aí, é pensar que existe um grande viés nisso tudo. O que é o viés? É um erro de pensamento. E onde mora esse erro de pensamento? É o erro de pensamento do especialista. Então, quando você está estudando neuro, você acha que quem te rodeia vai ter algum problema relacionado ao que você está estudando. Quando você vai atender, você acha que aquele paciente tem aquela doença que você acabou de estudar. Por quê? Porque você tá focado naquilo. Então, como você está focado naquilo, você de fato vai achar que o diagnóstico se correlaciona com o que você acabou de estudar. E às vezes você até pensa, nossa, que coincidência, acabei de estudar isso e estou dando esse diagnóstico. E às vezes você está trazendo isso para sua vida. Mas, para e pensa. Quando você começa a entender que isso pode se correlacionar com o que você está estudando, você entende que você fica mais tranquilo, de que, de fato, você pode não ter esse diagnóstico.
E por isso que chama viés do especialista, que tem a ver com aquilo que você está estudando no momento. E assim, eu, Matheus, sempre quando eu tenho algum problema, eu procuro a pessoa, assim, procuro atendimento, né? Então, às vezes eu procuro um colega que é médico, enfim, porque acho que a gente se autodiagnosticar pode trazer alguns problemas pra gente. Porque lá na frente, você vai se autodiagnosticar e você vai ter um carimbo, uma caneta e um receituário. Aham. E às vezes você vai se autodiagnosticar e se automedicar. E aí a gente tropeça. Então, eu acho sim que é válido em buscar a opinião. Então, se você acha que tem TDAH, por exemplo, procure um especialista que para te fazer uma avaliação relacionada a isso. E aí confia nesse especialista, né? Então, quando você estiver estudando cardio, você vai achar que tem algum problema cardíaco. Não, é muito isso, tipo assim, eu achava, a gente viu no segundo período a parte morfológica, né? Então, a parte mais básica dos princípios fundamentais da biológicos. E aí eu achava que eu tinha descompasso na questão Uma do... arritmia. É uma arritmia. E assim, eu acho importante mesmo, eu quis até trazer isso aqui, porque pra muitos pode parecer como se, nossa, uma fraqueza do Luiz que ele tá compartilhando, ou uma coisa íntima, mas eu acho legal, porque eu acho que essa geração de identificação que a gente traz aqui no Quest Med ou nos meus stories é muito legal. Porque eu percebo que às vezes uma coisa que eu pensei, às vezes só eu mesmo pensei, eu sou um doido da cabeça, e só eu pensei. Mas Mas às muitas vezes coisas. você vai em coincidência com um pensamento de outra pessoa e Aham. consegue ajudar outra pessoa, Isso é né? muito legal. Quando Uhum. eu compartilho alguma coisa, eu vejo um monte de gente lá, nossa, Luiz, eu pensei assim também. E eu É. pensava, gente, era só eu. E aí é muito legal, sabe? E essa questão de se diagnosticar, eu conversei com a minha amiga, ela também é desse jeito, ela é pior do que eu, na verdade. Ela realmente passa mal, ela começa a passar mal, ela vê. E eu não era tanto assim. Nos primeiros períodos, primeiro e segundo, era bem menos, assim, bem menos. Mas Luiz, confia que assim, se você tá preocupado com a sua saúde, confia num profissional para cuidar dela. Eu acho isso bom também, porque a gente acaba se cuidando mais, né? Porque Sim. eu penso, sempre penso isso. Gente, como que eu vou recomendar pro paciente uma coisa que eu não faço? Não, confia em outra pessoa e entende que a gente não é autossuficiente. A gente não vai sair dando diagnóstico da nossa vida. Então, se você tem esse tipo de angústia ou esse tipo de problema, né, por Aham, menor que ele seja, enfim, depende do grau da importância que você dá para isso, mas confia essa dúvida, esse problema, num profissional, tá? aham. E tá parecendo que a gente tá numa consulta, né, de psicólogo. Era assim nas aulas, a gente só tá expondo o que que era depois das aulas. Mas então tá, vamos pra nossa brincadeira aqui. Eu vou explicar pra vocês. Daqui Isso é é o um ovo da ovo? discórdia. Ele tem, talvez vai ter a sua, porque eu cansei de ficar aqui tirando a especialidade do convidado. Ótimo. Porque o que acontece? Tem muitas especialidades aqui, eu tinha que abrir um por um. Então, se você tirar a sua, que é no caso da dermatologia, o senhor vai tirar e a gente vai escolher outras. O senhor tem que tirar uma especialidade aqui que não seja a sua e falar a primeira palavra que vem à sua cabeça. E Beleza. depois justificar o porquê disso. Ótimo. Então vamos lá. Porquê dessa palavra? Pode pegar. Peraí, peguei. Ah, pronto. Às vezes em umas bem específicas. Nossa, bem específico aqui. Qual? Medicina física e reabilitação. Que o senhor. Primeira palavra, uma palavra. Tem que ser, tipo, que define isso na cabeça do senhor. Uma palavra? É tipo amor, ódio, Não, isso aqui é função. função. Por quê? Bom, eu acho que, assim, eu não conheço muito de medicina física e de reabilitação, mas eu acredito que, assim, que esse tipo de trabalho, né, médico, né, esse tipo esse ramo da medicina, ele foca muito na funcionalidade do paciente. Então, você entregar para o paciente a funcionalidade de trabalhar, por exemplo, né? É, Aí eu vou te citar um dado, ó. Existe uma doença que... A doença infecto-contagiosa que mais incapacita as pessoas chama-se hanseníase. E a medicina física e reabilitação, a fisioterapia, né, o fisiatra, ele tem um papel muito importante em devolver a funcionalidade para o paciente, né? Então, Uhum. as deformidades decorrentes da doença, né, elas são tratadas através de inúmeros exercícios que são baseados em evidência para devolver a funcionalidade para o doente. Então, para mim, isso aqui é função. Certo. Muito bom.
bem justificado, e o senhor completou. A gente marcava o tempo em 1 minuto, mas depois eu parei de fazer isso, porque sempre extrapolava, mas o senhor Mas foi foi bem. menos de 1 minuto, né? Foi menos de 1 minuto, foi bem Sucinto. incisivo, sucinto, objetivo, cirúrgico, vamos dizer. Cirúrgico. Inclusive, já pegando essa deixa aí do cirúrgico, o senhor é um dermatologista daqueles assim que não escolheu, com todo respeito a quem pega só essa parte estética, mas o senhor pegou além da parte estética, pega ele também essa cirurgia dermatológica, aquela coisa assim mais hospital, né? É. De ir pro hospital, que é diferente do que a gente tá acostumado a ver geralmente nesses últimos nos dermatologistas que eu sigo, pelo menos. Geralmente a maioria dos dermatologistas que eu sigo. E quando eu fui, foi por conta de Rokutan, né? Então, era aquela pegada mais estética. O senhor, o que te fez falar assim, não, eu quero dermatologia, e aí dentro da dermatologia você falou assim, eu quero essa parte que é realmente vamos dizer assim, essa parte mais Pouco explorado. hospitalar, Mais pouco hospital. explorada, essa parte. Luiz, é o seguinte, quando eu fui prestar a residência médica, eu me preparei no meu último ano. Então, no último ano, no 6º ano de medicina, eu foquei de fato para passar no que eu queria. Só que eu não sabia o que eu queria. Então, eu cheguei a pensar em cirurgia cardíaca, neurocirurgia, clínica médica, que era a minha segunda opção. Cheguei a pensar, enfim, em várias áreas, em dermato, né? Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu queria estudar, queria me preparar para conseguir passar naquilo que eu quisesse. Então, se eu quisesse a residência mais concorrida, que era dermato, queria estar preparado para passar em dermato. E assim eu fiz durante o último ano de medicina, estudei muito, criei algumas metodologias para isso, né? E consegui entrar na residência de dermatologia, que na minha Da época, UFO também? da UF também, que na minha época era mais concorrida. Enfim, o que me fez prestar dermatologia foi o desafio das doenças, porque a dermatologia é a área da medicina, né, que mais tem doenças catalogadas, né? Então, mais de 3.000 doenças. E dermato é muito difícil. Lesão cutânea é muito difícil. É difícil você classificar, é difícil você conhecer o processo de fisiopatologia, é difícil tratar, é difícil os diagnósticos diferenciais. Então, eu entrei na dermato por isso. Tinha o desafio, né, de entrar, e eu adoro desafios, adoro prova. Tinha o desafio de passar numa prova muito concorrida. E tinha o desafio depois de ser um bom residente, um bom dermatologista. Não, gente, para aqui, pausa. Ele adora prova. Essa frase é nova. Adoro prova. Acho que eu nunca escutei isso. Que você se prepara, né? Obviamente. Que você se prepara, é muito bom. Mas eu adoro prova. A Laura Adoro prova. comentando ali. Então, durante a residência, isso é uma coisa que eu falei para poucas pessoas, e agora acho que vai ser para muitas, né? Eu quis largar a residência. E uma chefe em específico me segurou minha barra, porque eu queria largar. Na época, no meio da pandemia, eu trabalhava em unidade de terapia intensiva, enfim. E queria largar e fazer outra coisa da minha vida. Mas eu comecei a enxergar na dermatologia algo além da estética. Porque assim, eu tava num ambiente que não era o meu ambiente, sabe? Uhum. Então, eu via, às vezes, no meio dos outros residentes ou no meio dos outros colegas, eu percebia que eu tinha gosto diferente, né? Então, eu gostava muito dessa parte de doença, gostava muito da parte de cirurgia, que foi uma coisa que eu fui apanhando um gosto gradativo, né? Uhum. Não que os outros residentes não gostassem disso, pelo contrário. Quem faz residência em dermatologia gosta muito de doença, né? Mas eu me via num ambiente distinto, assim, né? Eu tinha um perfil diferente. E aí fui gostando de doença. Hoje, no meu trabalho, trabalho muito com doença, principalmente câncer de pele e cirurgia, né? Cirurgia dermatológica. E é o que eu mais faço. Tenho inserção nos hospitais, então os hospitais, vez ou outra, me chamam, enfim, para avaliar um paciente que está internado e tem doença cutânea, as cirurgias dermatológicas. Então é uma área que pouco dermato faz, pouquíssimos dermatos fazem, né, aliás, e que vem me ganhando e que é o que eu mais faço hoje, né? E do ponto de vista estético, acho sim que tem uma importância enorme, assim, as questões estéticas, né, principalmente no mundo de hoje.
E só que é uma coisa que particularmente, Matheus, não tenho afinidade. Qual que é a minha afinidade? A minha afinidade é doença, é cirurgia e ensino, né? Eu gosto muito disso. E como que é a sua rotina diante disso? Porque é uma coisa que o pessoal quer muito saber, sabe? Eu vejo que sempre me perguntam e falam pra eu fazer isso. Como que é a rotina? Porque caso alguém esteja escutando aqui e queira seguir os passos do senhor, como que é a sua rotina nesse quesito? Escolhendo essa parte da dermatologia, ela é pesada ou não? A qualidade de vida, né, do dermatologista é muito falado no meio médico. Então, eu inclusive acho que por esse motivo é a residência que eu vejo aí, pelo menos eu acho que eu estava vendo da USP, se não me engano, era mais concorrida. Sim. E eu vejo que é por conta disso, né? Então, inclusive num congresso que a gente estava aí da faculdade, uma roda de conversa sobre cirurgia, o professor cirurgião, ele falou assim, ele brincou que uma qualidade de vida boa pra gente escolher, se a gente ainda quer fazer um esporte, uma coisa, o dermatologista ele acaba tendo porque é mais eletivo as consultas, tipo assim, ele consegue organizar a agenda dele conforme ele quer. Já, e aí eu queria saber do senhor, como é a sua rotina escolhendo isso e se realmente é essa visão de qualidade de vida ou não, isso é uma ilusão. É uma boa pergunta. E eu acho que a escolha do futuro, ela tem que ser bem feita. Porque tem muito médico especialista que trabalha muito, tem uma qualidade de vida péssima. Então, acho que boas escolhas te levam a ter, assim, uma qualidade de vida melhor, né? Bom, como dermatologista, eu acho que o que você falou está correto, o que o professor seu falou está correto. A gente acaba que a classe, né, dos dermatologistas tem uma qualidade, comparado com outras, aí cirurgia, clínica, enfim, ginecologia, obstetrícia, né? Comparada com as outras, tem uma qualidade de vida superior, sim, e isso é comprovado em estudos, né? Por quê? As consultas são eletivas, é, a tendência é o dermatologista não dar plantão, exceto aqueles que ainda têm o vínculo com a clínica médica, né? Então você não dá plantão, trabalha de segunda a sexta, horário comercial, você faz procedimentos, então o fato de você fazer procedimento, isso agrega valor à sua consulta, então você não vive só de uma consulta, de um tete a tete, né? A consulta aqui, ela vira um procedimento, aí você ganha em cima da consulta, em cima do procedimento, você acompanha esse paciente, são procedimentos que você consegue realizar no seu consultório, em sua maioria. Tem procedimentos que eu faço no consultório, tem procedimentos que eu faço no centro cirúrgico. Então, você tem essa versatilidade também. E uma outra coisa, pele, né? Pele, o maior órgão do corpo. Tem uma demanda muito grande. Então, soma a demanda grande em cima das inúmeras doenças de pele que existem, a dificuldade de se dar diagnóstico e a versatilidade do dermatologista ali no consultório, com a realização de consultas e procedimentos, somando isso tudo, você percebe que o dermatologista tem sim uma boa qualidade de vida. Uhum. E isso também foi um dos motivos que me fez prestar a prova de dermatologia, fez topar esse desafio. Por quê, Luiz? Cara, você quer perguntar pra mim assim, Matheus, você gosta da plantão? Gosto, mas eu não quero fazer isso a vida inteira. Uhum. Você gosta de ambiente de UTI? Gosto, mas eu já trabalhei 4 anos em UTI, já não trabalho mais. Você gosta de ficar final de semana na enfermaria? Cara, de plantão? Gosto, mas não é uma coisa que eu quero seguir pra vida toda, sabe? Então, sabe o que eu gosto mais? De estar com quem eu amo, de estar com a Uhum. minha família, de estar com a minha filhada, com a minha esposa, enfim, com pessoa, de ter uma qualidade de vida, entendeu? De Uhum. chegar final de semana e falar assim, pô, não preciso trabalhar. E às vezes muitos colegas meus não têm final de semana, emenda segunda a segunda trabalhando muito. Por quê? Em busca a gente entra num looping. Você ganha bem, mas você acaba que não tem dinheiro nem, não tem tempo para gastar esse dinheiro que você ganha. E você ganha bem, mas você perde saúde, você perde qualidade de vida, você perde saúde mental, que é uma coisa que a gente não dá tão importância. A gente está começando a dar importância agora. Então eu acho que você tem que pesar as coisas no momento da sua escolha, sabe? Então acho que dermatologia te proporciona isso que você falou, que foi nos dermatologistas e muito era estética e tal.
Isso é a grande maioria. E tem o seu grau de importância. Eu dou muita importância para o médico que faz só estética. Mas dá para você fazer cirurgia, dá para você fazer consulta com patologia, com doença. Então, assim, versatilidade. E como que é, tipo assim, A minha porque rotina? a sua rotina? Porque, por exemplo, quando eu escolhi fazer uma cirurgia, uma cirurgia, por exemplo, uma vez eu tive um cisto, assim, sebáceo no nariz, e aí eu cheguei na dermatologista, lá em Uberlândia, inclusive, e aí ela me encaminhou pro filho dela, que era cirurgião plástico, e ele tirou ali no mesmo momento, na clínica. E aí isso já vai até encontrar com outra pergunta que eu queria fazer pra você, se você tem seu consultório particular, mas vamos primeiro aqui. É, e aí, por exemplo, um procedimento desse, ele gasta mais tempo do que uma consulta, vamos supor, de prescrição de medicamento. Então, quando você escolhe fazer mais cirurgias e procedimentos, né, cirúrgicos, igual o senhor tem o fellow, né, o fellowship em cirurgia dermatológica, quando você escolhe fazer isso, eu imagino e pressuponho que o senhor tem menos tempo hábil para atender muitos clientes, né? Muitos pacientes, no caso. Mas você tem também, o senhor realiza mais procedimentos, vamos supor, do que consultas em si mais de prescrição. Enfim, eu tô errado? Como que o senhor enxerga isso que eu Eu acabei de acho falar? que tudo dá para você organizar. Uhum. Nenhum procedimento meu toma espaço de uma consulta e Uhum. vice-versa. Tudo faz parte de uma organização. Então, eu não separo o dia que eu vou só operar e o dia que eu vou só consultar. Eu faço assim, a minha rotina, né? Uhum. Por exemplo, na segunda, eu opero o dia todo. Hoje, eu fico lá na UFO, né? Então, hoje eu tive uma, duas, três, quatro, cinco, seis cirurgias. Então, hoje eu operei 6 pacientes. Todos câncer de pele. Amanhã, opero de manhã. À tarde, consulta. E aí, tem que ver minha agenda, mas amanhã deve ter consulta, cirurgia. Alguma coisa assim. Então, E dá vai de que hora até que horas, mais ou menos? Tipo, o senhor um dia de acorda? consulta. Ah, eu É, acordo e vou normal, seu dormir? dia, assim, Normal. como é que é? Acordo 6h30, 6 horas e vou dormir, enfim, 10 horas. Mas eu ainda dou plantão, né? E Então, ainda dá aula? ainda dou aula. Então eu tenho vínculo com a faculdade. Na faculdade, por exemplo, eu fico só quarta. Então, quarta é o único dia da semana, assim, exceto sábado e domingo, que eu não opero. O resto eu opero todos os dias. Porque quarta eu fico em dedicação exclusiva para a faculdade. Mas de resto, você se organiza. Então, assim, quem vive de consultório e procedimento consegue ter essa facilidade. Eu estou citando o exemplo da dermato porque eu sou dermatologista. Mas isso você consegue com outras especialidades também. Certo. E o senhor tem alguém para organizar sua agenda ou o senhor mesmo que organiza? Não, eu mesmo que organizo a minha agenda. Mas relacionado a paciente, aí tem as secretárias, né? E aí as secretárias elas fazem esse papel, O que senhor... a gente não dá conta. Não é, eu imagino. Eu já não tô dando conta de conseguir responder o WhatsApp sendo aluno, porque eu acabo tendo esses projetos esses da faculdade, eu imagino na vida O WhatsApp. de correria. Mas, ô professor, Tanto que você viu o tempo que a gente aham, demorou pra organizar isso, né? pra organizar, já foi um dos primeiros convidados que a gente já Foi. tinha entrado em contato antes do podcast surgir. Foi. Mas, então, antes da gente caminhar pro final e a gente fazer as perguntas que o pessoal mandou nas caixinhas e tudo mais, eu queria comentar alguns temas com o senhor. Ótimo. E aí, uma delas, inclusive, vai ter pergunta que a gente até respondeu durante as conversas. Então, a gente pula elas. Mas uma coisa que... Sabe o Valdez, que o senhor deu aula? O Sei, Valdez, você lembra? Valdez. Ele chegou em mim hoje falando assim, no Sleep, você tem que Eu perguntar pra adoro o ele Valdez. se ele tem consultório particular, como que ele fez, porque eu tenho essa dúvida e eu não sei como é que você fica angustiado. Como que o senhor fez? O senhor saiu da faculdade, né? Fez a residência de dermato. O senhor pensou, já vou dar plantão ou vou abrir meu consultório, vou focar todo o meu dinheiro nisso? E já pode emendar aí falando também com a questão do senhor financeiramente, né? Como que o senhor pensou financeiramente? O senhor acha que o senhor foi um bom gestor de finanças? Ou o senhor acha que não? Já que o senhor trabalha desde sempre, eu imagino que sim, né? Como que foi essa questão? Uma boa pergunta, acho que é uma curiosidade comum mesmo. Bom, é o seguinte, eu formei assim, com zero grana, né? Então, partiu tudo de mim, né? Durante a faculdade trabalhei também, então assim, enfim, é a história que a gente já falou. Mas quando eu me formei, eu já formei endividado. Por que eu já Uhum. formei endividado? Porque lembra que eu devia um convite de formatura? Então eu Aham. paguei minha formatura. Então eu fui atrás da minha formatura, na época foi 2018,
ficou, eu não lembro bem, assim, de E cabeça. formatura de medicina é caro, né? Nossa. Acho que na minha época, acho que foi uns 15, acho que eu paguei 17 mil, uma coisa assim. A gente tá pagando 30 mil agora. Parece que aumentou. É bem caro. Então já formei com essa dívida, mas é uma dívida que você consegue pagar, assim, até de certa forma tranquilo. E aí eu formei com essa dívida, só que eu sempre dei valor no meu dinheiro, porque, olha, todo mundo tem que dar valor, né? Porque você trabalha por isso, né? Dinheiro não cai em árvore, né? Pelo menos assim, eu não convivo com herdeiros, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que dar valor na sua força de trabalho. Também acho. Então, Até pro herdeiro mesmo, senão acaba. Uma hora o dinheiro acaba. Exatamente. Então, assim, eu me formei e o que eu via? Alguns colegas, quiseram aproveitar a vida mesmo, e não tá errado. Gastar dinheiro, enfim. Mas eu sempre fiz economia. Então, eu fiz minhas economias porque eu queria ter algumas coisas sólidas. Então, eu fui fazendo investimentos, mercado imobiliário, casa, apartamento. Legal. Tanto que eu deixei para comprar carro, cara, terminando a residência. Então o senhor não teve a síndrome da BMW, que é o que a gente falou Cara, na semana passada no podcast. A síndrome da BMW é uma coisa que acaba com o profissional médico. A síndrome da BMW, um dos meus melhores amigos tem a síndrome da BMW. Ele vai qualquer lugar, a primeira coisa que ele faz quando ele senta é pôr a chave da BMW que ele comprou e tá trabalhando muito pra pagar ela, viu? Pois é. Mas isso é uma coisa que eu acho um grande erro. Eu acho que quem faz isso tem suas justificativas, e eu não tiro o mérito, sabe? Acho que as pessoas, elas fazem o que querem com a vida, né? Mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente tem que, enquanto jovem, empreender. Eu acho que a gente tem que construir coisas sólidas para a gente desfrutar do futuro, né? Então, eu busquei isso. Eu busquei empreender. Então, eu busquei, assim, principalmente comprar casa, apartamento, essas coisas. Morei de aluguel, enfim. Mas hoje eu tenho algumas assim, ferramentas que me trazem tranquilidade. Assim, eu tenho alguns investimentos que eu fiz quando eu formei, desde quando eu formei, quando eu assumi esse compromisso, que hoje me trazem um pouco mais de estabilidade. Assim, obviamente que eu preciso muito ainda, assim, trabalhar. Óbvio que eu preciso de muito trabalho, de muita renda. Mas é um tipo de valorização que você tem da sua força de trabalho, né? Que eu acho interessante. Então, eu busquei fazer esses investimentos para ter solidez. Aí o senhor ficou lá prestando plantão. Trabalhava muito, mas eu trabalhava muito e investia. Para eu ver esse retorno a longo prazo. E hoje eu já não preciso trabalhar tanto mais, porque esses investimentos que eu fiz já me rendem frutos. Então, os frutos eu estou começando a colher aos poucos, a gente vai colhendo. E então eu busquei investir o meu dinheiro. Quando eu me formei durante a residência, eu trabalhei em clínica em atendimentos em dermatologia. Então eu já busquei ter contato com o paciente durante a residência. E quando eu me formei, caí no mundo. Só que quando eu fui para o mercado de trabalho de fato, como dermatologista, eu tinha uma certeza na minha cabeça, que era não trabalhar para ninguém, não ser subordinado para ninguém. E esse ninguém entende-se plano de saúde. Então, optei por atender só particular e fui muito criticado. Alguns amigos falam assim, mas Matheus, você é recém-formado, como você não vai atender nenhum plano? Como que o paciente vai chegar até você? Então, assim, isso vai muito de uma estratégia, né? Me formei em dermatologia na cidade que eu fiz faculdade. Então, muita gente me conhece, muita gente do meio médico me conhece. Sabe quem é o Matheus? Então, sabe dos meus defeitos, mas sabe das minhas qualidades. Então, eu tive essa estratégia de continuar na cidade que eu me formei, de atender do jeito que eu quero. Então, assim, o paciente que vem até mim não é um paciente de estética, porque sabe que não sou um cara que vai oferecer estética para ele. Eu posso encaminhar bem para quem faz estética, mas naquilo que eu me proponho a fazer, que é doença e cirurgia, eu tento entregar o meu melhor. Então, comecei assim, aluguei uma sala, fui para essa sala, começou a dar muito certo. Valdez, presta atenção, esse é o seu momento. Valdez. Hora de brilhar. Eu trabalhava nesse consultório, inicialmente, né? Trabalhava um dia no consultório. E assim, no segundo mês já era minha principal fonte de renda. Porque eu fazia os procedimentos que eu gosto, que eu sou habituado a fazer, as cirurgias, né? E atendia os pacientes com patologias, com doenças. E foi dando certo. Acabou que pelo destino, e aí mais uma vez, acho que é Deus guiando, né?
a nossa vida, né? E a mulher que me alugava a sala, ela quebrou. Porque ela alugava um valor muito barato e ela quebrou. Enfim, fiquei sem consultório. Mas, assim, na mesma semana eu recebi uma proposta de uma outra dermatologista da cidade para Que sorte, né? Que sorte não. o destino. Fruto, exato. É fruto. Fruto. É fruto. E pode chamar esse fruto de sorte, não tem problema. E ela me chamou para trabalhar na clínica dela. E eu fui trabalhar na clínica dela e continuei com a minha mesma personalidade. Trabalhando naquilo que eu queria, naquilo que eu gosto, sendo valorizado por isso, muito bem recebido. Então, assim, hoje eu atendo em consultório particular, eu atendo numa clínica, pode fazer merchan? Pode Chama fazer. Nova Dermatologia, Claro, nova dermatologia, com a ó. doutora Fernanda Braga. E, assim, encontrei um ambiente que eu fui muito bem recebido. Hoje, a doutora Bruna também trabalha com a gente, também na parte de dermatologia. A gente montou uma equipe, é uma, uma clínica que oferece tudo para o paciente. Então, ela tem todas as tecnologias. Então, ela tem tudo na minha mão. Que legal. Então, assim, eu acho que isso não é sorte. Eu acho que isso é fruto lá de trás. Uhum. Lá de antes de eu entrar na faculdade de medicina. E uma outra coisa, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Então, eu acho que as melhores coisas, elas ainda estão por vir. Então, eu sempre penso assim. Então, assim, estou trabalhando lá hoje, viu, Valdez? Você que tá ouvindo aí. Uhum. O Valdez já me pediu o endereço já. Eu já passei para ele uma vez. Não, isso é muito bom. Isso aí era uma coisa que o pessoal. Eu tô comendo aqui e sai essa voz esquisita. Mas isso era uma coisa que o pessoal sempre. Parece que tá gostoso, ele tá com uma cara. Gente, eu comi o tempo todo. Sabe o que é isso? Eu tô muito ansioso, porque é o primeiro podcast que eu faço sozinho. E geralmente eu peço pra ligar ali a luzinha quando tá faltando 20 minutos pra chegar na nossa hora. E eu não pedi. Então eu tô meio perdido, assim, mas. Eu tô descontando na comida, mas. Tudo certo, gente. Eu sou. Gente, eu sou aquele apresentador que fala tudo pro público, né? Ele tá sabendo tudo. Apresentador não. Podcast é host. Eu sou host desse podcast. Inclusive. Eu já vou pegar esse aqui que eu quero mostrar pra galera. Mas antes disso, o senhor viu aquele filme Depois do Universo na Netflix? Não vi. Fala sobre lupus. E lupus tem essa parte com a dermatologia também, né? Porque ele pode Sim, cutâneo. afetar, né, a parte cutânea, né? Que é a pele. Eu sempre gosto de deixar bem claro, porque tem gente que assiste aqui, graças a Deus, o Quest Med, não é nada a ver com Isso é medicina. muito legal. Aí tem esses termos médicos que às vezes a gente usa e não se liga, e eles às vezes não entendem, né? Mas, tipo assim, tem a parte da pele, né? Também, a manifestação na parte da pele. E aí eu achei muito legal o filme, porque ele traz essa perspectiva de que a medicina, ela se realiza em... Ela se realiza no simples, sabe? Sim. Ela se realiza naquilo que é no básico. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Faça o simples bem feito. Aham, tipo, no filme, né? Não vou dar spoiler aqui, mas fica a dica. Inclusive, eu tô pensando em trazer todo episódio uma dica multicultural sobre medicina. Podcast pra escutar, outros podcasts, ou canal no YouTube, enfim, filme, série. E esse filme foi muito bom, porque eu percebi o tanto que é importante ver obras que retratem sobre aquilo que eu tô vivendo, né? Quando eu Legal. era adolescente, eu gostava de ver séries de adolescente. Agora eu já sou um jovem adulto. Eu gosto de ver esse mundo que tá englobando a minha faculdade, porque a gente acaba se espelhando ali. E o médico protagonista, ele é residente e o pai dele é diretor do hospital. E aí ele se apaixona pela paciente e não pode ficar com ela, né? Porque é contra o código de ética. Mas ele acaba ficando, enfim. Mas ele é muito respeitoso e o que faz ele justamente também ser absolvido perante o conselho de ética médica lá é a questão que ele nunca, né, desrespeitou o código de ética enquanto ali no estabelecimento, mas principalmente porque ele era um médico que pela primeira vez tratou a protagonista, né, que tinha lupus, de maneira humana. E o que fazia ele ser humano com todos os pacientes e todos gostarem dele, diferente do pai que nem falava oi ali, sendo o diretor do hospital e sempre julgava inclusive o pai dele que denunciou ele por conta de ver que ele estava se apaixonando pela paciente. Ele era muito, tipo assim, ele tava com pessoas que faziam diálise, né? Porque o lúpus acaba atacando o rim.
Então, ele chega lá e pergunta todos os dias: Oi, como a senhora tá? Pelo nome, lembra da filha que a senhora tem? Então, tipo assim, sabe, vai conectando ali. E aí a gente percebe que a medicina, ela é no básico. Em nenhum momento o Isso é filme muito foi bonito. técnico. Exato, isso é muito bonito. O filme não foi técnico hora nenhuma. E ele falou muito sobre medicina, sabe? Falou muito sobre essa questão da gente ter esse olhar empático. E eu não digo isso de maneira fútil, porque todo mundo fala isso. Mas o que é isso? Sabe, eu vejo que o filme ele explica bem. Ele fala e sem falar que ele tá fazendo isso. Fica nítido. Isso é prática. Se você não coloca em prática, você não exerce. Ele era um cara que muito altruísta, né? O protagonista. E as atitudes dele eram sempre pautadas no básico. Ele não teve medo de perder a residência, se fosse. Ele colocava os princípios dele acima do dinheiro, do status, porque eu acho que isso não é. Fala-se muito sobre medicina por amor, mas eu acho que é medicina com amor, né? Sim. Medicina por amor virou até meme, mas eu acho que quando a gente faz com amor aquilo, e quando a gente vê propósito, Sim. igual ele via, o dinheiro é consequência. Exato. O sucesso do senhor ter sido chamado por tal é Exato. consequência. É uma consequência. Porque senão você não consegue essa rotina, né? Sim, com certeza. Ela é muito pesada. E não é só pesada, tipo, vendo esse filme, eu tive certeza que não importa eu ficar ali 24 horas que eu vou cansar, mas eu vou. É gratificante e dignificante poder. Eu não sei nem se existe isso, dignificante. Mas poder fazer isso pra alguém, sabe? Depois assiste esse filme, sério, é muito legal. Trouxe pra uma dica. Bom, antes de responder agora as perguntas, né? Eu vou agradecer aqui a Dornel Personalizados, que olha o que ela mandou pra gente. Que legal, cara. A gente recebeu. Nossa, do que nada, chique. recebeu lá em casa. Uma cadernetinha do Quest Médico com a logo nova já. Então é uma pessoa bem Muito atenta. legal, muito legal. E aí vem todo personalizado, Nossa, gente. que chique. Tipo, em cima aqui. Eu quero mandar ela fazer. Cara, eu tô agora dando que eu vi indireto que o tem tempo todo. câmera aqui, você acredita? Jura? Juro. Você achou que tava gravando como? Não, agora que eu vi que tem câmera. Tipo assim, eu quero mandar fazer pra dar pra vocês, convidados. Mas eu ainda não mandei. Legal. Essa daqui é minha, então. Não, mas eu vou Só querer tô mostrando. depois. Pode Aí mandar depois eu com entrego pro atraso. senhor na aula. Pode mandar Aham. com atraso. Não, eu achei muito legal, então eu queria agradecer. E também veio essa sacolinha aqui. Eu até falei no meu Instagram. E outra coisa que eu queria falar é desse livrinho aqui do Sanar, que eu também sou embaixador de Sanar, né? Deixa eu E ver. aí eu ganhei esse daqui, que é um livrinho onde vem propedêutica médica, Ah, que legal. guias de anamnese, E é de bolso, né? roteiro sintomatológico. Aham. É Carrega no muito bolso, legal. já E aí, leva. tipo assim, pra minha ansiedade, que às vezes eu até sei, mas o fato de eu ter isso aqui no meu bolso, às vezes eu nem olho, mas me dá a segurança, sabe? Aham. Porque até coisas que eu fico com dúvida, é legal porque tem esse espaço aqui de anotação, onde eu posso anotar, sabe? Alguma coisa. Enfim, é bem legal, gente. Medicine Note, lá na Sanar, muito legal. E eu realmente uso. E tem cupom de desconto também, Luiz Felipe, vocês podem ir lá, que vocês garantem o desconto de vocês. Bom, bora lá. Finalizar o programa respondendo as perguntas dos convidados. Bora. E coisa. O senhor não comeu agora até nada. Eu vou te falar uma coisa, você vai Não, mas eu tô perder. satisfeito. Na hora que eu for embora, eu vou levar um desse aqui, ó. Pãozinho de queijo. Não, mas tem surpresa pro senhor também. Mas enfim, no final mesmo que o pessoal come. Geralmente durante o podcast, eu e o Lucas que come, porque quem tá vindo aqui pela primeira vez não se sente habituado. Mas numa segunda temporada o senhor já vai estar vindo aqui pela segunda vez, comentar de um tema mais específico. Ótimo. Porque nossa pretensão pra segunda temporada é pegar temas específicos, tipo lupus. Vamos falar sobre lupus, Uhum. sabe? Isso é uma coisa mais assim. Só que essa primeira temporada, que é um protótipo, a gente tá testando, né? Vendo e também tirando dúvida aí do pessoal no geral. Vamos lá, né? Difundir a medicina o máximo possível, que eu acho que é muito importante, né? Conhecimento é poder. Frases prontas e de efeitos eu uso demais. Frase de impacto. Aham. Dá um ótimo corte. Dá demais. É isso que dá corte. Frase pronta e um microfone na frente e você olhando pra câmera com um momento de tensão, é o corte perfeito pra viralizar no TikTok. Então vamos lá. Bom, perguntas do público que a gente colocou aqui. É possível acompanhá-lo em cirurgias? Se sim, como proceder? Enfim, foi uma aluna da MEPAC. Ela está se convidando, professor, para fazer um estágio com o senhor. É possível. É possível? É possível. É possível. É. O que mais foi a pergunta? Como proceder? Pode me mandar uma mensagem.
Faz isso, gente. Bom, inclusive eu vou lançar um vídeo no meu canal. Faz tempo que eu não faço vídeo pro meu canal pessoal, mas eu quero fazer um vídeo sobre como pedir estágio, porque eu vejo que é uma pergunta recorrente Essa é no uma meu pergunta perfil. recorrente. E eu fico, gente, é muito simples. Ó, pode mandar mensagem quando tiver uma cirurgia legal no hospital, eu convido pra ir. Ou então até mesmo no consultório, alguma coisa legal, também chamo pra ir. Não, é muito legal. Tipo assim, eu falei que é muito simples, mas eu gostaria de ressaltar aqui que eu sei que é muito simples pra mim. E eu vejo que eu posso talvez ajudar a ser muito simples pras outras pessoas, Sim, porque é uma coisa que se você tem a técnica ali, se você faz uma vez, você faz várias outras, porque ou não você já tem. sim, ué. Enfim, eu fiz isso com pediatria que eu tinha vontade, aí eu comecei, inclusive a nossa primeira convidada foi a doutora Luana, que me cedeu o espaço pra acompanhar ela no hospital. E depois eu comecei a acompanhar o nosso segundo o casal, que foi o nosso segundo convidado de cirurgiões plásticos. E ali eu comecei a mudar minha ideia, que talvez eu quero ser cirurgião mesmo. Ó, que Porque chique. eu queria muito ser pediatra, mas tô caminhando muito pra essa parte de cirurgia também. Legal. Não sei. Acho muito legal, sabe? Anatomia, técnica cirúrgica eu ainda nem tenho, mas eu já gosto de ver vídeo na internet. Uhum. Inclusive, por isso eu entrei no Close Friends do Matheus. Se vocês quiserem entrar, entra lá no Instagram dele. Qual que é o arroba? É @Dr. Matheus Rocha _dermato. Isso, entra lá, segue Aí tem que ele. pedir no direct. Aí vai nos Isso. melhores amigos e eu coloco. Ele até fez uma arte toda bonita lá, Ah, Clube Sutura. e foi feito pela minha namorada a arte, hein? Então, Muito bom. O nome da sua namorada pode prestar homenagem a ela. é Bruna. A Bruna, e ó, obrigado, Bruna, por essa arte que nos divulgou esse Close Friends, que eu não fazia parte, que agora Foi a partir da acompanha. arte dela? Foi Aí, ó. a partir da arte. Então tem que agradecer a Bruna mesmo. Tem que viu? agradecer. Muito Pode obrigado, agradecer. Bruna. Agora eu estou acompanhando todos os dias o Dr. Matheus. Bom, esse aqui fez até uma introdução, ó. O médico dermatologista pode trabalhar em consultórios, hospitais, indústrias cosméticas, clínicas estéticas e postos de saúde. Há boas Tirou do oportunidades. Google. Pior que deve ter sido. Há boas oportunidades, portanto, tanto no sistema. Pior que tirou do Google mesmo, copiou, colou. Portanto, tanto no sistema público de saúde quanto no particular. Aí ele colocou a pergunta, ó. Como é a percepção do dermatologista vinculado ao SUS quando ele não escolhe fazer essas outras especialidades? Eu imagino que seja Quando isso. ele não quer atuar nas outras áreas, nos outros cenários. Nos outros cenários. Porque deve aqui ter tem sido, né? várias oportunidades, mas É. aquele que escolhe trabalhar pelo SUS, o que ele trabalha? Eu imagino que quem deve ter feito isso deve porque tem muito aquela visão que dermatologista não cuida de doença, né? Ele cuida É. de estética. Assim, ó. O dermatologista que fica restrito ao hospital e atende basicamente pelo SUS, o que ele vai ver mesmo é doença. Então, Uhum. ele vai trabalhar com doença. Ninguém vai fazer estética nesse cenário, né? Então, vai ficar mais restrito a tratamento de doenças. Uhum. Mas também pode ser inserido nas cirurgias, né? Na cirurgia dermatológica, que também vai tratar doença, né? Sim, e essas perguntas aqui que eu tô te falando, repito, bate bola, viu? Às bate vezes não bola. vai ter nada a ver uma com a outra, mas eu vou tentar aqui fazer. Bom, uma que eles também perguntaram é a questão do tangenciamento de outras áreas da saúde dentro da dermatologia. Odontologia, que às vezes, né, tem Sim. dentistas que tangenciam ali, pegam um pouco dessa parte da pele, principalmente do rosto, ou agora biomédicos, né, que estão trabalhando com isso. Como o senhor enxerga isso? Ponto negativo, ponto positivo, qual que é a sua visão? Eu sei que é polêmico, mas Você quer a minha visão? quero a sua visão. Nunca me preocupei com isso. Nunca se Pra mim não preocupe. importa. Pra mim, assim, eu não vejo isso como concorrência. Pra mim nunca me importou. Pra mim tá tudo certo. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, assim, ó, cada macaco no seu galho, né? Mas tem galho que cabe mais de um macaco. Então, as áreas médicas, elas entram em intersecção. Então, tem coisa que eu faço que o otorrino faz, que o oftalmo faz e vice-versa. Tem coisas que, às vezes, o dentista faz que eu faço também. E, E que enfim. você não faz o que o dentista faz, né? Por exemplo, você não vai sair escovando a boca. Eu não vou sair fazendo clareamento, né? É, Canal, tratamento de canal. Mas, assim, são intersecções e, assim, a gente tem que aprender a conviver com isso, faz né? parte. Faz parte. Tudo na vida é assim. Uhum. Agora, assim, uma coisa que a minha opinião, né? Eu acho que essas áreas, elas têm intersecção. Mas eu acho que eu tenho mais tranquilidade de fazer aquilo que eu sei manejar as complicações. Então, eu fico mais seguro. Se eu exerço um trabalho que eu não sei manejar as complicações, eu não tenho segurança. Uhum. Então, logo, eu não faço. Então seria um conselho, né, também. Seria Pra um quem é de conselho, outra área obviamente. e acaba tangenciando aí Sim, os aspectos da porque dermatologia. como médico, dermatologista,
Eu atendo muito em consultório complicações. Então, são complicações de procedimentos realizados por outros profissionais. Então, assim, isso também é uma forma de eu atender paciente, né? Então, que me chega com uma demanda, né? Mas eu nunca vi isso como um problema. Mas eu, como médico, né? Como cirurgião dermatológico, não faço aquilo que eu não sei lidar com complicação. Certo. Conta um pouco de como foi a escolha de dermatologia e se foi como esperava. Bom, isso aqui a gente já respondeu mais ou menos. E eu acho que o que não respondeu é se o senhor cumpriu com o que o senhor esperava. Cumpriu ou não? Cumpriu, sim. Foi além das minhas expectativas. Hoje eu acho que eu sou, assim, um médico clínico, né? Mais completo, porque eu consigo correlacionar as diversas patologias com a pele, e algumas delas eu consigo claramente fazer essa correlação. E como cirurgia, eu adquiri muita habilidade cirúrgica com a residência, com o fellow, enfim, então assim, cumpriu muito com as minhas expectativas. O senhor comentou aí do fellow, foi em outro país? Não, aqui, na UFO mesmo. Ah, tá. É porque tem muita gente que faz fellow fora do país, né? Faz, mas existem fellows e fellows, né? Mas tem gente que faz fellow fora do país que é de um mês, por exemplo. Então, são programas que têm as suas particularidades, né? Então, tem O que é o vários tipos. fellow? Fellow é um programa de aperfeiçoamento, onde você vai desenvolver uma habilidade dentro daquela especialização. Então, para ficar claro, assim, é como se fosse uma subespecialidade. Certo. E dura geralmente quantos meses? 12 meses, 6 meses, enfim, um mês, depende do programa de fellow que você tá incluído. Ou um mês, né? Quando você vai pra fora. Mas depende também. Tem programas de fellow fora, por exemplo, nos Estados Unidos, que dura um mês. Então, depende do programa, né? Certo. Por que você optou por não atender convênio? Acho que o senhor explicou, né? Assim, eu optei por não atender convênio porque eu acho que a minha mão de obra ela tem que ser valorizada. Então, eu não acho que eu sou valorizado atendendo para um convênio que vai pagar um valor que eu não acho justo. Por mais que eu atenda vários pacientes ao longo do dia. Então, assim, eu vou no pensamento contrário. Eu acho que atender poucos pacientes ao longo do dia é muito melhor para mim e é muito melhor para o paciente que está sendo atendido por mim, né? Porque eu tenho meu tempo, eu examino do jeito que eu quero. Tem paciente que eu tomo café junto na consulta. Ótimo. Então, eu consigo, assim, chegar próximo daquilo que eu sempre quis fazer. E eu acho que eu não consigo isso com convênio, por isso não atendo convênio. Ó, outras pessoas aqui perguntando como faço para participar do clube de sutura. A gente já respondeu, vai lá, entra no direct dele. Entra no meu direct, solicita permissão para entrar no Clube da Sutura e eu libero a permissão. O Clube da Sutura eu desenvolvi porque percebi que tinha muitos alunos curiosos com o que eu fazia na minha prática médica, né, como dermatologista. Então lá eu divulgo muito sobre as cirurgias dermatológicas, mas eu ensino a dar ponto, eu ensino técnica cirúrgica, eu ensino noções de retalho, de enxerto, ensino sobre câncer de pele, enfim, ensino algumas coisas, mostro algumas coisas do meu dia a dia. Faz enquetes pra gente Faço responder e ver se a gente né, tá sabendo. busco interação com os alunos. E é uma forma de divulgar essa parte da dermatologia que é pouco divulgada porque tem pouca gente que faz. Acho muito legal também. Eu não via a dermatologia dessa forma. Eu sabia, mas é muito diferente quando você vê uma pessoa nos Muito seus diferente. stories todos os dias, com o seu close friends aberto. E aí você tem uma noção de que realmente existe, né? É muito Existe. diferente falar e ver acontecendo. Sim. O que você mais faz na dermatologia? Cirurgia. Certo. O que foi mais difícil até chegar onde você chegou? Nossa, difícil responder, hein? Eu acho que o que foi mais difícil, Luiz, uma pergunta assim, uma pergunta complicada, mas eu acho que eu não sei o que foi mais difícil, não. Vai, uma coisa, um perrengue que o senhor passou na faculdade, nossa, isso foi muito difícil. Vamos lá. Na Extrai esse faculdade, conteúdo. Vamos colocar aqui da faculdade, já que o senhor não tá lembrado assim, pra te ajudar a lembrar. Um perrengue na faculdade que o senhor falou assim, nesse momento, um período, alguma prova, um desafio pra faculdade. Ele é um crânio mesmo, gente. não é que eu sou não, longe disso. Na faculdade eu era assim, ok, eu sempre fui um aluno, eu sempre fui muito dedicado, mas eu nunca fui assim, uau, nada, longe disso, nunca fui assim. Mas eu não sei, uma maior perrengue, assim, maior dificuldade, talvez foi a cobrança. Me cobrar tanto.
Talvez foi isso. Boa. Me cobrar Nossa, tanto. acho muito. Eu ia te falar, tipo, às vezes tem um período, alguma matéria, mas isso aí que o senhor falou é Não, eu algo acho que é se abstrato, mas cobrar. é muito bom. Eu acho que é o fato da cobrança. Não cobrar ser o melhor, mas cobrar dar o meu melhor, entendeu? Uhum. Então acho que isso foi a maior dificuldade. Acho que Hoje eu cobrança é. não me cobro tanto, por exemplo. Então, assim, aprendi com os meus erros, né? Eu acho que a gente tem que se cobrar sim, tem que sempre melhorar, mas hoje não me cobro tanto. E hoje sou muito mais. Acho que eu sou muito mais técnico, minha técnica melhora, meu raciocínio melhora, as minhas relações melhoram pela ausência de cobrança. Eu acho que isso vira um problema, sabe? Então acho que Uhum. foi a cobrança. Assim, eu acho que esse é um dos maiores problemas pra mim também. Eu sei que não deveria ser, mas é muito difícil saber e Aluno de medicina realmente. se cobra. E é uma cobrança também de você saber, será que tá o suficiente? Porque Sim. e é um nível que às vezes você tá descansando, ou você, tipo, tira o final de semana, Se onde. culpava por descansar, né? Uhum, Então acho, mas para isso eu acho importante, porque a gente tem que buscar feedback de quem já passou por isso, entendeu? Às vezes sentar com o professor, por exemplo, acho que você já fez, alguns alunos já fizeram comigo, de receber o feedback, de saber se é isso mesmo, se está no caminho certo, se uhum, tem algo para melhorar. Por quê? O professor ou o médico que seja, ele já passou por essa fase. uhum. Então, acho que minimamente ele aprendeu com essas situações, né? Então, tenho que contribuir. Isso é verdade. Enfim, depois eu pergunto mais específico pro senhor sobre isso, né? Não vou fazer minha sessão de terapia aqui agora. É, como foi a sua jornada até chegar onde você está? Você inspira muito. A gente comentou disso, não sei quem perguntou, é, porque foi na caixinha de Obrigado. perguntas do doutor e ele foi muito respeitoso, ele escondeu o nome de cada pessoa que mandou, então Eu escondi. são perguntas anônimas. Tinha alguns alunos, aí eu falei, eu vou esconder. É porque às vezes, se quisessem perguntar pra gente, tinha mandado na nossa Tinha caixinha. mandado, Mandou pra exato. vocês, então tem esse sigilo. É, bom, outra pergunta também foi: você gosta de ser professor? O que Amo. te motiva? Cara, o que me motiva é poder ensinar. Então, assim, como eu falei, né, eu sempre dei aula. Então, assim, eu amo ser professor. São duas coisas que eu acho que eu tenho o privilégio, que é ser médico e ser professor. Então, assim, amo demais, assim. Quando eu vou para a faculdade, enfim, as aulas que eu já dei, eu sempre tenho muito prazer nisso. E minha mãe foi professora, eu tenho um irmão que é professor, minha família, minha avó era professora, tenho Uhum. tias professoras, então assim, acho que tem um pouco de família também, mas eu amo ser professor. Eu sinto que eu também talvez caminharia por isso, porque aprendo muito explicando. Quando eu consigo colocar a explicação na matéria, eu. Nossa, eu memorizo demais. E uma vez uma professora na faculdade falou isso pra mim, disse, Felipe, talvez siga o caminho da docência isso no primeiro período, porque você vai sair bem. Aí ela falou isso, eu nunca tinha pensado. E aí eu não esqueci. Hoje, por exemplo, a gente sempre marca vídeo chamada antes de prova, né? E aí eu que conduzo as chamadas. E não porque eu sei mais o conteúdo do que os outros, e sim porque às vezes eu aprendo explicando e eu tenho essa didática legal, sabe? Às vezes de conseguir. Tipo, eu vejo que alguém não tá participando tanto, eu falo assim. Tá, fulano, fala aí, você tá sabendo o que a gente tá falando? Mas foca nisso, É ser muito legal. professor é um privilégio. Não, eu imagino, realmente. Deve ser muito gratificante, né? É, você é realizado? Já conquistou muitas coisas? Estamos na tripenúltima, depois só mais duas. Sou realizado, já conquistei muitas coisas, e aí eu não tô falando só do ponto de vista assim profissional, enfim, é como um todo, né? Sou assim uma pessoa realizada, mas quero realizar muito mais. E tem muitos sonhos, né? Então eu acho que a gente tem que sonhar sempre. Então, sou realizado, que é mais que perguntou aí? É, Se eu sou você é realizado. realizado? Já conquistou muitas coisas? Já, que muita. Antes mesmo de ser médico, já conquistei muitas coisas. Então, sim, sim. Ótimo, então vamos lá. E é assim mesmo, essas perguntas assim de último pode se responder direto, porque é esse o objetivo. É pergunta de responder em stories. Sofre muito preconceito por ser dermatologista? Eu acho que entra naquilo que eu Dermatologista falei. homem ou por não fazer estética, será? Eu acho, não sei, né, o que que a pessoa Eu vou pensou. te contar o primeiro preconceito que eu sofri como dermatologista. Eu fui fazer a prova em BH. E aí, quando eu cheguei pra fazer a prova em BH, eu já falei isso na aula, né? Eu já falei. Quando eu Pode fui fazer contar. a prova em BH, fui de ônibus, enfim, cheguei lá de short, do meu jeito, assim, aluno, eu usava uma barbona, Esse assim. é o momento do corte, vai, pode falar. Começa agora a história.
Agora, não, tô pedindo pro senhor repetir, porque agora vai ser o momento do corte, ó. Esse aqui é o corte. Quando eu fui prestar a prova de dermato, eu cheguei na sala e era separado por disciplinas, né? Então, a sala só tinha gente que ia prestar dermatologia. Então, qual que é o estereótipo do dermatologista? É mulher, certo? É. Concorda? A grande maioria é mulher, né? Então, eu cheguei na sala, só mulher. 99% da turma. Tinha um homem, que inclusive eu conhecia. E chegou eu, com a camiseta amassada, barba grande, cabelo sem pentear, porque eu tinha acabado de chegar de ônibus, né? Dormi no ônibus. E cheguei portando uma garrafa de iogurte branca com aquela tampinha laranja, porque eu tinha tomado um iogurte na madrugada e lavei ela e botei água. Então eu cheguei assim pra fazer a prova. Uhum. E a sala cheia de mulher. E aí cheguei um pouco atrasado, né, quase em cima da hora. Sentei na penúltima cadeira da fileira do canto da parede, que era onde estava meu nome. E na hora que eu sentei, relaxei assim, tava focado pra caramba. Aí uma menina me cutucou. Aí eu olhei pra trás, ela falou assim: "Oi, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem." Ela falou assim: "Então, não sei se você sabe, mas aqui é só dermato." Aí eu falei assim: "Como assim?" Aí ela falou assim: "Aqui todo mundo presta dermato." Aí eu falei assim: "Ah, entendi. Não, eu também presto." E aí naquele momento, assim, como eu tava preocupado com a prova, eu nem entendi que a menina me tirou, assim, né? Foi preconceituosa. Demais. E aí eu peguei e voltei, assim, a cadeira. Eu falei: "Nossa, que isso? Menina me tirou, que legal, né?" E acho que isso me ajudou, porque eu consegui levar pro bom lado. Eu não tava 100% confiante de que eu queria ser dermatologista também. Mas aquilo me motivou ainda mais pra dar, assim... Desmistificar, né? Não, mas me motivou pra dar tudo pra aquela prova que eu ia fazer. Então eu fiz a prova e fui muito bem. Mas aquilo me potencializou, assim, na reta final, sabe? Aquele pontapé. Mas foi quando começou o preconceito. Durante a residência, eu não sofri preconceito nenhum, assim. Enfim, De ser homem. de ser homem, não, longe disso. E até durante agora, né, durante o exercício da profissão, também não sofri nenhum tipo de preconceito, não. Porque ortopedia o pessoal fala que é dos homens, né? E dermato também. Das Eu nunca mulheres. ouvi falando que é das mulheres em si, mas tem essa. Eu vejo que tem esse estigma. Tem o Porque, tipo estigma. assim, é como se. É como se, se o Pensa no menino. dermatologista, você pensa nele fazendo o quê? Aplicando Aplicando Botox. Botox. Exato. A gente falou até junto. E, tipo assim, engraçado porque geralmente fala-se, você tem cara de tal coisa. Quando fala você tem cara de dermato, geralmente é encaminhado pra uma mulher ou pra aquele menino que é muito extremamente vaidoso. Exato. Ou que ele tem aquela aparência, assim, nossa, Brad Pitt do Cerrado. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que tem muito esse estigma. Pelo menos. Ou tem o preconceito que eu achei que a menina tava comentando sobre esse preconceito, daquele aluno que não gosta de medicina. Ele tá ali porque ele quer o aspecto financeiro. E eu Exato. vejo que tem isso pelos. Eu tenho uma prima que ela quer muito arquitetura, ela é genial com arquitetura. E aí o pai dela às vezes fica falando: faz medicina, faz medicina. Eu falei assim: se eu fosse fazer medicina, eu queria já ir direto pra dermatologia. Só que aí eu lembro que eu tenho que passar pelo curso inteiro de coisa, porque eu quero muito ficar indicando produto de skincare, eu gosto. Então, tipo assim, eu vejo que essa imagem, principalmente com o meio das redes sociais, né, veio bastante e com os dermatos de redes sociais, que são blogueiras que ficam que também acabam se tornando blogueiras que ficam falando aí de produtos, vende-se uma imagem de que o dermato ele não é médico. Ele poderia ter outra faculdade, dermatologia. Sim. Hoje, entendeu? inclusive, eu operei uma paciente, uma melanoma, que ela falou assim: esse tipo de procedimento eu só faço no SUS, né? Eu falei: não, você faz no particular. Mas eu não procurei, não achei aqui. Eu falei: ué, como assim? Então, é muito disso. Esse preconceito o senhor já passou, assim? De, tipo, de achar que... às vezes, no meio médico, eu sinto. Já. De sentir que o senhor não é um médico tão relevante quanto um cirurgião, não sei o quê. Muito, isso é muito. Mas quem me conhece não tem esse preconceito. Não mesmo. Não tem esse Inclusive, os seus preconceito. alunos têm o maior respeito. Quem me conhece não tem esse preconceito. Mas eu entendo que isso existe e nem, pra mim, tanto faz, tanto fez, eu não importo com isso. Mas quem me conhece, pelo menos não faz isso na minha frente, né? Não é? E eu acho que é por conta da estética ser cultuado como algo... Mas aí já entra até em questões sociológicas, mas algo que eu acho que a estética é cultuado muito como aquilo... Como algo...
como algo mesmo supérfluo, menos importante, exato. como se não influenciasse na vida da pessoa. Sim. Sendo que a gente está numa geração que é altamente influenciada por um padrão estético Sim. e que sofre muito por conta disso Sim. e tem altos distúrbios por conta disso, né? Exatamente. Então é contraditório essa visão. E, por último, a última pergunta é como você escolheu medicina? Eu acho que o senhor já respondeu isso. Acho que eu já respondi. Mas, de fato, teve algum fato, assim, que aconteceu que o senhor falou assim, foi isso? Desde Tava no criança, elevador? Não, desde criança, eu sempre... A minha mãe dava os brinquedos e perguntava o que a gente queria ser quando crescesse. E eu sempre disse que eu queria ser médico. Pois é, eu tenho um amigo que ele falou, não, eu tava no elevador, ele tem uma história exatamente assim. Tava no elevador, tinha 8 anos, e aí entrou uma pessoa que tava com determinada questão lá no corpo dela. Aí eu olhei e perguntei pra minha mãe falou que era tal doença, e aí nesse momento eu decidi, quero ser médico. Tem gente que tem exatamente, sabe, esses lapsos, assim. Eu também foi tipo meio que vendo quais profissões eu me alinharia melhor com o meu objetivo principal de vida. Meu objetivo principal de vida sempre foi fazer algo que externalizasse a minha existência. Que fosse algo que compreendesse outras pessoas. Sempre quis. Quando eu queria mexer com cinema, eu queria ser ator, porque eu sabia que a minha voz teria alto impacto, e a gente vê isso na política, né, hoje em dia. Artistas que se posicionam e é um impacto gigantesco. Então, eu sabia que a minha voz teria esse impacto, e eu conseguiria ajudar com aquilo. E aí, depois, quando eu pensei, relações internacionais, eu vou impactar politicamente, vou estar nesse meio. Aí, medicina, eu vi que eu poderia impactar diretamente, o que nas outras profissões eu ia impactar em massa, na medicina eu ia impactar um por um. Mas hoje em dia, dentro da medicina, eu descobri que eu também tenho como impactar em massa de várias formas, inclusive com esse podcast, sendo gestor de um hospital, empreendendo dentro da medicina, são várias possibilidades. Eu acho que a gente tem esse... Mas, enfim, tudo que sempre me guiou foi essa questão que eu decidi quando eu era novinho. Eu adorava ver que alguma coisa que eu fiz, tipo assim, minha sala inteira gostou. Tipo assim, todo mundo usufruiu. Eu lembro que quando eu assistia Carrossel, que era aquela novela infantil, eu gostava demais, aí eu fiz toda a sala assistir, e aí todo mundo começou a gostar da novela, e ninguém gostava, todo mundo achava ruim. E aí ali naquele momento eu vi, tipo, gente, que legal essa coisa de influenciar uma coisa positiva, aí todo mundo gostou, e aí a gente, no final do ano, a gente apresentou uma peça de Carrossel, uma peça teatral, e aí cada um, tipo, de menino a menina, todos quiseram fazer parte, até a professora. Então eu lembro que, tipo assim, eu adoro essa questão, sabe, de eu conseguir trabalhar com um coletivo. E a medicina é muito isso. A gente tá numa profissão que um depende do outro. No centro cirúrgico, precisa desse trabalho em equipe, sabe? Claro. E eu acho muito legal ver isso. Enfim, pra finalizar aqui o episódio, né, do podcast, que foi muito bom, agradecer o senhor. Obrigado. Compreensão também, com eu estar aqui sozinho. Nada, foi ótimo. Mais apreensivo. Te agradecer com essa surpresa aqui, que é uma lembrancinha do Fino Sabor, nossa, do podcast Quest Med. O que tem aí? Vê se o senhor gosta. É brownie? Eu adoro brownie. Obrigado. Pois é, depois o senhor come e conta pra gente se o senhor gostou. Eu sou suspeito pra falar, eu comi aqui o programa inteiro, né? Nossa, obrigado. De brigadeiro. Obrigado. Obrigado, Luiz. Então é isso. Obrigado, bate aqui. Ótimo episódio. Aí, ó, antes de acabar, então eu posso mandar uma pergunta aqui pro professor? Claro, pode mandar. Tá. Gente, quem tá entrando agora, vamos explicar, é o Tio Ró, que é o... Não, é o cara das câmeras. O cara das câmeras. Não, é porque eu ia falar que ele tem um podcast também muito bom, um podcast Três Irmãos, escutem. Valeu. Então, hoje com esses procedimentos estéticos, né, que eu não sei, parece que é uma percepção que eu tenho, que o profissional estuda a vida inteira para fazer uma coisa e de repente ele muda por algo que ele aprendeu num curto espaço de tempo e fala, ó, vou fazer isso daqui. Eu já vi casos que deu merda, assim, deu muito ruim, assim, de fazer um procedimento e o paciente quase perder a boca, e aí o profissional não consegue resolver aquilo e acaba tendo que passar para outro resolver, né? Você já pegou algum caso desse tipo, assim, e
tem algum conselho que você pode dar? Você já falou aqui que quando a pessoa for fazer, faça com quem saiba resolver o problema, né? Mas você já pegou algum caso impactante desse tipo, assim, que você falou, não, tá muito feio isso aqui? Já, é excelente pergunta. Eu já, assim, na prática, eu já atendi, eu trabalho com muito câncer de pele, né? Então, eu já atendi pacientes que passaram na mão de outros profissionais tratando o câncer de pele com procedimentos que são contraindicados. Então, um procedimento resolveria com um procedimento cirúrgico. O paciente foi submetido a várias sessões de tratamento com ácido, com laser, tratamentos que não causam o mínimo impacto para o tratamento daquela doença. E pelo contrário, atrapalha a evolução. Então o paciente chegou para mim já com um quadro bastante modificado e eu tive dificuldade para resolver aquele problema. Por quê? Passou por outros profissionais médicos e não médicos que não souberam tratar esse paciente de forma efetiva. Então isso me impactou muito. Não foi mais de um paciente, tá? Foi mais de um. E em relação ao procedimento estético também. Tem paciente que faz preenchimento, botox, em clínica, onde não se sabe a procedência do profissional que está ali, sabe? Enfim, seja ele qual for, assim, no meio médico, na odonto, em qualquer área, acho que você tem que buscar a procedência do profissional. Então, realizou um procedimento estético, teve uma complicação funcional com aquele procedimento estético e aí procurou a gente lá na clínica para tentar resolver esse problema. Então, assim, resolver os problemas é muito difícil, porque não é você que os cria, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu só faço aquilo que eu sei resolver a complicação. Não. Então, quando o outro cria o problema para eu resolver, aí fica difícil. Geralmente dá para resolver, mas é muito difícil. Não, isso aí realmente de fato acontece bastante. Tipo, aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, tem inúmeros acontecidos, né, de pessoas, principalmente mulheres, que fizeram harmonização no nariz com profissionais sem nenhuma procedência. E o nariz é uma região extremamente vascularizada. Sim. Então deu necrose, complicação, aí o paciente entra com um processo. É um desgaste tamanho, né? Sim. Inclusive, o senhor já teve algum processo, assim, Não. com relação a isso? Graças a Deus, não. Mas eu acho que, assim, também, a gente não pode entrar para fazer um procedimento pensando que você pode ser processado por aquilo. Uhum. Você primeiro tem que estar respaldado, né? Na sua arte médica, né? Na sua técnica médica, sempre pensando, eu estou sendo negligente no que eu estou fazendo, eu estou sendo imprudente, eu estou sendo imperito. Então, quando você pensa que você tem a perícia correta, que você não está sendo negligente e que você está atuando ali na necessidade do problema, as complicações elas podem vir, tá? E todo procedimento, seja ele qual for, complicação existe. Eu já tive muita complicação de paralisia de nervo, de sangramento, de hematoma, de cicatriz. Só tem esse tipo de complicação quem faz. Mas esse tipo de complicação, quando o profissional ele sabe que pode acontecer, ele explica para o paciente, ele senta com o paciente e explica assim, por isso que consulta de plano não rola, entendeu? Como é que eu vou sentar e explicar para o paciente que ele pode ter inúmeras complicações com um procedimento numa consulta de 15 minutos? Hoje em dia tem até termos judiciais, né? Sim, eu tenho termos. Então, eu explico para o paciente, entrego o termo para ele. O que sabe que eu faço? Eu entrego o termo e falo assim, vai para sua casa, lê o termo, lê tudo. Volta aqui, se tiver alguma dúvida eu te esclareço. E aí, se tiver tudo bem para você fazer esse procedimento, a gente faz. E os procedimentos, eles, pelo menos no que eu faço, eles são necessários. Então, é um câncer de pele, é uma lesão inestética, né? Então, você falou que teve um cisto, né, no nariz. Então, é uma lesão inestética. Então, são procedimentos que são necessários. Então, eu não faço um procedimento que uma paciente chega e fala assim, eu quero ficar com o filtro Paris no meu rosto, eu quero colocar o filtro tal. Eu não faço isso, mas tem gente que faz. Então, eu acho que tudo é um contínuo, entendeu? Então, a sua prática ela tem que estar muito bem respaldada para você evitar esse tipo de problema. Obviamente que eu estou sujeito a receber um processo, eu sou sujeito a ter qualquer tipo de penalidade.
porque a gente não conhece, né? Por mais que a gente estabeleça uma boa relação médico-paciente, eu nunca vou saber o que está passando na sua cabeça. Então, essa relação e o ato médico, né? Ele tem que ser muito bem montado, tem que ser feito por pessoas de qualidade técnica, né? E para você se respaldar disso. Com toda certeza. Bom, finalizando aqui, a pergunta que sempre o Lucas faz, e agora eu vou fazer no lugar dele, né? Que a gente combina. Eu começo e ele termina. E aí, o final, ele sempre gosta de perguntar pro convidado qual conselho o convidado daria para algum aluno de medicina, para algum aluno, um medbulando, né? Que a gente já explicou aqui nos outros episódios, que é o vestibulando de medicina. A pessoa que quer seguir esse caminho é para ser um dermatologista, né? Ele quer ser um médico dermatologista. Qual conselho você daria, assim, principal? Bom, primeiro que para ser um médico dermatologista, você precisa ser médico, né? Então você tem que ser um bom médico. Para ser um bom médico, você precisa antes ser uma boa pessoa. E para ser boa pessoa, você tem que ter bons valores. Então acho que os valores que você tem, os valores que você traz de casa, eles são fundamentais. Então, acho que um bom médico começa por aí, com os valores que ele tem. Agora, para você ser um dermatologista, especificamente, tem que estudar muito. Dermatologia é a residência mais concorrida em muitos anos, em muitos locais, né? Então, tem que estudar muito. Então, ser um bom médico, estudar muito. Desculpa te perguntar isso. Nossa, eu já queria terminar. Mas eu lembrei disso aqui, eu quero só comentar. O senhor acha que faz diferença fazer a residência e fazer a especialização? Total diferença. Programa de especialização? Porque eu vejo que tem muita gente... Qual que é a diferença que o senhor vê, assim? O senhor acha que é melhor a residência ou a especialização? Assim, os programas de pós-graduação, de especialização, tem muitos programas que são bons, tá? Não que todos eles sejam ruins, mas tem muitos que são bem ruins. E acho que residência, ela te aprimora mais, ela te dá mais bagagem teórica, mais bagagem prática para você ser um bom profissional, seja em qualquer área que você for decidir. Vou te dar um exemplo. Um programa de pós-graduação, muitos deles são cursos de final de semana, uma vez ao mês, por exemplo. Um programa de residência médica em dermatologia é de segunda a sexta e você faz regime de plantão quando roda na clínica médica. Então, assim, você está todos os dias vendo doença, todos os dias vendo paciente, todos os dias discutindo, todos os dias em procedimento. É um intercâmbio ali, né? Então, como que você compara um programa consolidado de residência médica com um programa de pós-graduação? É difícil você comparar, porque a qualidade dos programas em si difere muito. Obviamente que eu não estou colocando tudo no mesmo saco. Tem residência de dermatologia que é ruim. Tem programa de pós-graduação que é muito bom. Então, assim, no final das contas, eu, Matheus, vejo que você como um dermatologista ou, enfim, um médico que fez residência médica, você tem muito mais ferramenta, muito mais capacidade que foi explorada durante o programa de residência médica para se tornar um bom especialista. Do contrário, o que fez o programa de pós, as especializações, ele foi pouco explorado. Então, ele tem que se doar muito mais em prática, em vivência, tem que buscar outros caminhos para vivenciar aquela especialidade para se tornar um bom especialista. Então, se eu pudesse deixar como dica, assim, como fica a dica, como orientação, façam residência médica. Até porque cada vez mais se tem mais médicos no mercado. Então, façam residência médica. Né? Residência já não é diferencial mais, porque é depois da residência aí que você vai começar com o diferencial. Porque hoje tá tudo muito saturado. Então, assim, façam residência médica, se especializem, estudem muito e deem o máximo de si, principalmente durante a faculdade, durante a graduação. Mas nunca se esqueçam dos valores. Acho que essa é a receita. Ainda fica aí de combo com um filme que eu dei a dica, né? Porque fala bastante sobre isso. Mas então é isso, Matheus. Muito obrigado, sério mesmo. Desculpa aí tomar seu tempo. Imagina, foi bom demais. Foi muito prazeroso. Imagina. Bate aqui.
Sempre gosto de bater, porque é uma energia. Eu aprendi isso com meus irmãos. Sempre que meus irmãos conseguem, meus irmãos são pequenininhos, têm 2 anos, sempre que eles conseguem fazer alguma coisa, eu falo assim, bate aqui. Muito bom. Muito bom. Mas enfim, é isso. Até a próxima no podcast QuestMed. Não se esqueça que a gente está em todas as redes sociais, podcast QuestMed. Você pode ir lá conferir a gente. Além de escutar a gente no YouTube, vocês também podem escutar a gente no Spotify. É isso e até a próxima. Valeu!